Título deste episódio: quem bebe uma garrafa de whisky de uma vez arrisca-se a partir a banana sentado na sanita portátil. Bom título, bom título. Sim, bom, sim. Não é? Consegui juntar aqui tudo. Um homem do Texas fez uma aposta com um amigo. O amigo disse-lhe: não consegues beber uma garrafa inteira de whisky em 30 segundos. Ele disse: ai não. O amigo disse: não. E disse: dou-te dinheiro se o fizeres. E ele fez e pôs no YouTube. Estamos a falar de uma garrafa de 750 mililitros. Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Não vou passar o vídeo aqui porque não tem nada digno de nota ao nível do som para passar na rádio. Mas ele conseguiu ficar em pé. É incrível. Ele é um sujeito com, obviamente, Texas, um inevitável chapéu de cowboy e basicamente bebe aquilo de uma vez naquilo que considero os 30 segundos mais longos e aflitivos da história. Aflitivos, exato. Aquilo não acaba mais, não acaba mais. E quando ele acaba, ele diz apenas all done, que significa está tudo. E pronto, ele corta o vídeo logo ali, mas diz ele que depois a sensação foi infernal. E eu acho que para fazer isto ele não precisava ter gasto um bom whisky, podia ter emborcado um Jerry Can de lexívia, que se calhar a coisa ia dar ao mesmo. Ele diz que ficou a arder por dentro. E tudo isto por 150 euros. Por acaso hoje nós tínhamos pensado em fazer um programa em que íamos pedir às pessoas que nos contassem justamente apostas parvas que já fizeram. E que mostrassem. Já agora vamos abrir isso. 808 20 10 30. Apostas parvas que já fizeram ou de que saibam. Se calhar sim, não foi convosco, mas sabem. Agora, 150 euros, eu nunca beberia 750 mililitros de whisky de uma vez por 150 euros. Tu gostas de whisky ao menos? Eu precisava de mais 2 zeros à frente deste número. Era? Assim? 3 zeros. 4. Para derreter os meus órgãos internos. Eu nem gosto de whisky, eu não percebo. Também não percebo. E fiquei traumatizado porque fiz uma prova de whisky há muitos anos e não aconselho a ninguém. Porque aquilo, para aí, a partir do terceiro já não me sabia nada. Pois. Era só arder. Bom, as Coreias estão em paz e está na altura de conhecer alguma coisa dos bastidores desta cimeira histórica. Antes de mais, eu adoro as imagens do encontro entre os dois líderes coreanos. O contraste. Nós não ouvimos o que eles estão a dizer, mas há ali um momento na expressão deles em que claramente, sempre que eu vejo as imagens, eu ouço na minha mente as palavras tá bonzinho. Há qualquer coisa na expressão deles que é tá bonzinho, não. Bom, mas há detalhes que as pessoas não conhecem sobre o que se passou ali e um tem a ver com casas de banho. O Kim Jong-un deu esse passo histórico de, sim senhor, ir até à Coreia do Sul reunir. Ele senta-se na boa na mesma mesa que o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Mas sabe-se agora, houve uma coisa que Kim teve de fazer à sua maneira. E essa coisa é cocó. De acordo com notícias que vão ser reveladas, Kim Jong-un leva a sua própria sanita para as negociações de paz. Como assim? Ele não faz número 2 em qualquer WC. E a razão para isto, segundo uma fonte ligada ao processo, é a seguinte: ele não confia que as suas fezes fiquem à mercê de outras pessoas e de outros regimes. Alguém tem que lhe dizer que ninguém quer, mas claro, diz a mesma fonte, os dejetos do líder contêm informação classificada sobre o seu estado de saúde e por isso não podem ser deixados para trás. Eu já ouvi falar de pessoas que guardam tudo, agora isto é um bocadinho mais, não é? Mas isto é intrigante porque eu tenho a sensação que, puxando o autocolismo e sabendo usar o piaçaba convenientemente, não creio que alguma vez se tenha acesso ao excremento do líder. É preciso algum afinco para não deixar nem um vestígio, mas eu acho que se consegue. Seja como for, nunca fiando, e por isso Kim Jong-un levou para a Coreia do Sul não só a vontade de negociar, mas também uma espécie de penico glorificado, uma sanita portátil onde ele faz o que tem a fazer. Eu sou sincero, eu compreendo. Acho desnecessário, sobretudo estando a Coreia do Sul ali a 2 passos, literalmente a 2 passos, porque ele nem precisava de dizer que ia atravessar a zona desmilitarizada para o lado de lá para evacuar. Ele podia simplesmente dizer: desculpem, deixem uma coisa ao lume, volto já. Ia, fazia, voltava. Tendo em conta que estamos a falar do fim dos testes nucleares, deixar uma coisa ao lume, se calhar. Sim. Até, mas eu acho que ele não deveria sequer dar a entender que um homem daquela estatura evacua, não é? Isso é para seres inferiores. Mas, enfim, o que interessa é que parece ter deixado de haver a prisão de ventre no que toca à paz. Nuno, diz-me só uma coisa. Bonito, mas ao mesmo tempo inquietante. Estudaste para esta edição do Cão, estudaste de facto o mecanismo dessa sanita? É uma sanita então que guarda, sim. Eu acho que é uma espécie de um penico. Sim. Portanto, aquilo quando volta para a Coreia do Sul vai lá com os dejetos do líder. De facto, há empregos de sonho. Então não há. Deve haver uma pessoa que é paga para isto. Mas deve ser com
energia eólica, com vento, porque é um vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul. Mas diz. A próxima história é a última de hoje, é assustadora a vários níveis. Eu nem sabia que era possível isto acontecer. Um homem australiano, Ross Asdourian, 32 anos de idade, acaba de lançar um livro detalhando a experiência terrível que lhe aconteceu. O título do livro é extremamente apelativo: Broken Banana. Para quem não percebe inglês, isto significa banana partida. É no sentido literal ou no sentido metafórico? Metafórico. O que é que ele partiu? O tipo decidiu escrever todo um livro sobre um acidente que lhe aconteceu durante o ato físico do amor com uma rapariga. Vou tentar ser o mais elegante possível a explicar o que aconteceu, mas basicamente ele estava a levar a cabo a ação quando, e isto é arrepiante, diz ele que ouviu claramente uma espécie de um estouro, seguido de uma dor que de 1 a 10 ele classifica como 11. Então o que aconteceu foi que ele fez uma ruptura em 2 músculos da sua masculinidade. Isto já me aconteceu. Oi? Num gêmeo da perna direita. Sorte. E a perna nunca mais foi a mesma. Também eu não tinha nada que usar a perna no amor. Que foi isso, pá? Segue. Ele decidiu partilhar a sua história com o mundo e vai-se lá saber como conseguiu transformar isto num livro. Quem é que consegue espremer um livro de uma história destas? Quantas páginas tem o livro? Não? Eu não sei, eu tentei investigar, mas Se calhar é só um panfleto. E quem é que compra? É isso. Ele conta que não Como é que se chama conseguiu. o jovem, diz lá? Chama-se Ross Asdourian. Asdourian. Ok. Ele diz que não conseguiu gritar quando aquilo aconteceu. Diz que a dor estava para lá disso. Diz ele que quando se experimenta uma dor com aquela intensidade, até pode sair som, mas é um som asfixiado e profundo. Ele diz que a rapariga com quem estava, e que ele considera 50% culpada pelo sucedido. Ele responsabiliza a ela também. Sim, porque ele diz que aquilo foi um choque. Ele ficou em choque sem perceber o que é que lhe estava a acontecer, e ela também ficou em choque. E depois dele conseguir explicar, chamou-lhe uma ambulância e diz ele que os próprios médicos no hospital, que supostamente já terão visto de tudo na vida, ficaram também eles em completo choque. Ele foi submetido a cirurgia e diz agora que anda a fazer a tour de promoção do seu livro pela Austrália, diz que a coisa não está famosa e que o seu órgão ainda funciona a 80%, e também que o caminho para a recuperação tem sido difícil e doloroso. Eu imagino que este tipo, quando vê alguém por quem se sente entusiasmado, deve rapidamente ter de começar a pensar em coisas deprimentes, porque senão não é preciso, dói. porque a dor, não é? Dói. Ainda assim, no meio de todo o escândalo que é esta história, o que me parece genuinamente material para uma rubrica de notícias bizarras é esta coisa muito singela. Ele escreveu um livro sobre este episódio da vida dele. O livro chama-se Broken Banana. Sabes quantas páginas tem o livro? Quantas páginas tem? Arrisca. Não sei, 200. 180 páginas. Pronto. 180 páginas para descrever isto. São 179 a mais do que eu acho que vale. Bom, um último dado: as cirurgias custaram-lhe quase 60 mil euros. Agora percebo porque é que ele está a tentar pôr a história a render. Exato. 60 mil euros. Ele tem que pôr isso. Olha, vou aqui fazer um plug só para dizer que dia 17 de maio, no Altice Arena, vou apresentar espetáculo solidário 1986 por um Novo Futuro. É para a Associação Novo Futuro, que faz um trabalho incrível a albergar crianças que vêm de situações familiares problemáticas, e então em cima de um mesmo palco vão estar... É um autêntico live aid, não é? É incrível. Pessoas como Miguel Araújo, David Fonseca, Ana Bacalhau, Catarina Salinas, dos Best Youth, João Só, Márcia, Samuel Lúria, Tatanka, Lena D'Água, todos juntos num palco. São as canções da série 86. Tocar não só as músicas... êxitos dos 80s. E o alinhamento está a ficar absolutamente incrível. Pois vai. Absolutamente incrível. Vai ser muito, muito giro. Olha, interessante, tens aqui um recado da Elizabeth de Mirandela. Hoje é o último dia para pagar o IMI. Não te esqueças. Eu já vou fazer o mesmo. Não te esqueças, está bem, menino. E agora o jovem Nuno Marco com o Homem que Mordeu o Cão, o quê? Portanto, eu entrei nesta rádio, tu eras mais velho que eu. No entretanto, alguma coisa se passou que hoje em dia eu sou mais velho que tu. Tu és muito São novo situações. para perceber essas coisas. São situações que sucedem. dinâmicas da vida, não é não é? preciso agora estar a explicar também tudo. Olha o título. Espera aí, o melhor de sempre, não é? Espera Título aí. deste episódio: da sanita até à porca. O bombeiro que é chinês vai dizendo para a patroa, lá vou eu outra vez. Vamos começar com uma história heroica de sacrifício, o tipo de material sobre o qual um dia se fará um filme inspirador, tipo o 127 Horas. Viram 127 Horas? Vivi, coitado do braço. Deu no outro dia. Aliás, em comum com o caso do 127 Horas, esta história arrebatadora tem o facto de também envolver um indivíduo com um braço preso. Onde? Tudo
para poder proceder a um salvamento. O salvamento do seu telemóvel, novinho em folha, acabado de comprar, e que, por um triste acaso do destino, tinha de cair numa sanita onde este homem tinha acabado de se aliviar ao nível da tripa. Isto passou-se na China, na província de Zhejiang. Obrigado pela imagem. Pipoca está-me a saber mesmo. Bom, obrigado por isso. O problema aqui foi que isto não aconteceu numa sanita normal. Eu sabia que este tipo de sanita existia, por exemplo, em África. Eu, quando fui ao Egito, eu tive ocasião... que já fui ao Egito! Eu usei uma sanita no Egito. Atenção, eu usei uma sanita que consistia numa espécie de um buraco no chão. E o autocolismo era assim uma mangueira. A pessoa ficava lá acocorada, não é? É melhor eu não estar a descrever mais. Creio que estou a pôr uma imagem muito desagradável na cabeça das pessoas. Sabes uma coisa? Isso não era uma sanita. Isso era um buraco no chão que tinha uma mangueira. Não era mesmo uma casa de banho. E era uma sanita deste tipo, aquela que protagonizou esta história sinistra. O senhor, quando levantava as calças, constatou que o telemóvel caiu no horrendo buraco. Desesperado, ele deitou-se no chão e tentou agarrar o telemóvel, introduzindo o braço no buraco até ao ombro. Bom. Não só não conseguiu chegar ao telemóvel, como reparou a dada altura que o braço estava preso no buraco. E ali estava ele, sozinho numa casa de banho pública fedorenta, sem o telemóvel e com o braço preso até ao ombro. Posto isto, não teve outro remédio. Começou aos gritos, e foram os gritos que alertaram pessoas que por ali passavam do drama que estava a acontecer. Um homem com um braço preso numa sanita até ao ombro. Os bombeiros foram chamados e a operação que se seguiu foi heroica. Demorou uma hora para salvar o homem e conseguir destruir a sanita em redor do braço do senhor. Infelizmente, o telemóvel nunca mais apareceu. O mais incrível é que toda esta saga foi fotografada, pelo que a notícia, que eu li no jornal inglês Daily Mirror, está super bem documentada, mostrando imagens que, sem dúvida, enriquecem a história. A grande questão é se nós percebemos que esta história fosse mais enriquecida do que já é só com o texto. Eu sinto muito sinceramente que não ganhei nada em ver o que este senhor passou. Aliás, penso até ter perdido alguma coisa ao ver isto. Mas a parte mais apaixonante desta página do Daily Mirror é a sondagem que eles apresentam no fim da notícia. Isto, de facto, imprensa internacional é outro gabarito. No fim da notícia, no site do Daily Mirror, está uma caixa com o texto: meteria o braço numa sanita suja para recuperar o seu telemóvel? Sim, não. 760? Não. Eu respondi não, mas tristemente não dá para ver os resultados. Não dá, não dá. Adorava ver os resultados. Posso sempre perguntar-vos a vocês e aos nossos ouvintes se fariam isto. Se vocês meteriam o braço numa sanita suja para recuperar o vosso telemóvel. Sabes que a partir do momento em que sanita suja está incluída na frase e o meu braço também, não há grandes opções. Não há grandes opções no que toca à inserção de meu braço, quer o direito, quer o esquerdo. Mas meterias assim com o coisa? Nunca na vida. Nunca deixavas o telemóvel ir. Claro. À sua vida. Claro. Pois. E ter com os peixinhos. Pois. Também da China chega uma das histórias mais bizarras de sempre. Eu não sei o que é que se passou na China nas últimas horas, mas claramente esta foi a semana das grandes iniciativas. Primeiro o senhor que introduziu o braço numa sanita e ficou com ele lá preso. Agora, eu nem consigo imaginar como é que isto pode ter acontecido. Agora temos a história do homem que esteve 10 horas em casa a tentar resolver um problema em que se meteu, antes de finalmente ter decidido ir ao hospital, porque era impossível resolver sozinho. Eu peço desculpa às famílias que vão nos carros. Eu vou ser o mais discreto possível. Vocês sabem o que é uma porca, certo? Também depende do sentido, não é? Não me refiro ao sentido suíno, então, nem ao sentido... eu falava de ferragens. Ferragens, estamos no universo das ferragens. Sentido bricolage. Porca, aquilo que entra no parafuso. Exato, aquela anilha de metal. Sim. Onde se atarracham cenas. Ora bem, este homem... O que o Marco percebe de bricolagem e coisas. Onde se atarracham cenas. Vá-se lá saber porquê. Este homem estava sozinho em casa e achou boa ideia introduzir uma parte do seu corpo numa porca. Experiências que uma pessoa faz. Pois, não tinha nada para fazer, o que é que queres? Então deixa as pessoas, pá. Sim. Leia um livro. Está bem, mas... Faça um bolo. Já tinha lido. Mais giro. Sim. Ele fez isto a ver o que é que dava. Não deu em grande coisa de espetacular. Mas que parte do corpo é que era? É bem dizer. Mas é isso agora. Estamos a esmiuçar essa parte. Não deu em nada de espetacular, tirando o facto incómodo deste homem ter ficado com a porca de metal entalada no seu Joselito Catatal. Ok. Agora, digam-me uma coisa. Esta ferragem, a porca de metal, não tem grande diâmetro. Também depende. É uma coisa pequena, não é? Não, depende. Há diâmetro grande e... Eu suponho que haja vários tamanhos. Há grandes porcas. Há grandes porcas. Será que existem porcas suficientemente grandes para que um homem possa achar
uma ideia gira introduzir partes do O corpo. homem não tinha nada a fazer, estava lá. Porcas e porcas? Não estava a dar nada na televisão. Pô. Podemos estar a falar de um homem não particularmente abonado e que se Não interessa isso agora. Mas o que é que aconteceu ao A homem? história é na China. usou uma porquinha. Mas a história é na China. A história é na China. Ah, então diz. Nunca vi, mas diz. Lugar. Não, don't go there. Não, diz que os Mas chineses. diz-me o que é que aconteceu ao homem. Clichês. Está no hospital ainda agora. Não são clichês, são porcas. Ora bem, os médicos, ele foi ao hospital, passadas 10 horas, os médicos analisaram o caso. Foi uma dificuldade e para passar pelo disseram, detector de metais? Olha, E disseram, você tem um pênis pequeno. muito sinceramente, nós não conseguimos resolver isto. Eles disseram que não conseguiam. Disseram que não. O melhor é chamar os bombeiros. Pois. Bom, pessoal, deixem-me Os acreditar bombeiros. que, dado que ambas estas histórias se passam na China, e apesar da China ser um país grande, deixem-me acreditar que eles chamaram os mesmos bombeiros que tinham tirado o braço do outro indivíduo da sanita. Eu quero prestar aqui homenagem. Para mim, hoje é claramente o dia do bombeiro chinês. Imaginem os desgraçados a chegar ao quartel depois de terem tirado o braço do outro indivíduo. Não, uma chegar a sanita casa suja. e perguntar então como é que foi o teu dia. Bom, isto hoje foi giro. Não, eu estava a imaginá-los tipo, a descansarem no quartel e a pensarem na vida e na falta de sentido de tudo, e de repente há uma chamada e o comandante diz-lhes: pessoal, temos de sair outra vez, já para o hospital de Yulin. E os bombeiros já com os olhos a brilhar: é um incêndio! Vamos para um incêndio! E o comandante: não, é um indivíduo preso a uma porca de metal. E os bombeiros: ah, vida madrasta. Que é uma expressão muito Eu adoro. usada Adoro na essa China. expressão. Sim. A expressão chinesa, vida madrasta. Sabes o que é que eu gosto de pensar? Foi o mesmo indivíduo que deixou, pôs o braço no buraco e depois para esquecer as horas, disse: vou mas é por aqui uma porca. O que ele fará Sim, amanhã? isso ainda é melhor, O que isso é que ainda é ele melhor fará pensar. amanhã? Era o mesmo, senhor. Era o mesmo. Título deste episódio: na Alemanha passam-se coisas giras. Fiquei doido para escutar. O homem que mordeu o cão. Sabem quem é Ina Grohl? Inagrou. É uma atriz porno. Ricardo, tu deverias saber. Mas devia. Bom, ou era atriz porno. Valores mais altos se levantaram Deixa na cá vida desta mulher. Deixa cá checar no E IMDb. o nome dela não é esse, o nome dela como atriz porno é Kitty Blair. Ah! Bom, Não hoje sabe, em continuas dia, a saber quem é, não é? Não faço ideia. hoje em dia é um elemento ativo dos comícios do partido neonazi alemão, NPD. Ou era. O que se passou? Passou-se que, apesar de toda a gente saber do passado desvairado de Ina Grohl na indústria porno alemã, nunca ninguém no NPD tinha dissecado convenientemente a obra desta querida senhora, outrora conhecida como Kitty Blair. Nós estamos a falar de uma mulher que não poupava até há poucos dias em discursos de ódio racial contra muçulmanos, ciganos, imigrantes e até que finalmente um membro mais dedicado e picuinhas do NPD, ou então simplesmente um tarado, ele descobriu um filme da atual militante nazi onde ela se envolvia em vigorosas cenas de paixão com um senhor de etnia africana. Grande senhor. E isto é o tipo de coisa que vale expulsão do partido. Caramba, o mundo daqueles indivíduos deve ter desabado. Moral da história: partidos de extrema-direita que incluem artistas do cinema para adultos nas suas fileiras devem pesquisar pelo nome delas nos sites especializados, colocando no sistema de buscas a cruzinha no quadradinho junto à palavra interracial. Exato. Para não apanhar surpresas. Como é que eu consigo descrever o sistema de buscas com cruzinhas em quadradinho junto à palavra-chave que alguns sites de entretenimento para adultos têm? Simplesmente porque sou um extraordinário profissional que passou toda esta noite a visionar e a analisar criteriosamente a obra de Kitty Blair. É? Aturada pesquisa, sim. Toda esta noite e parte da manhã. Como vocês sabem, o meu escritório antes de vir aqui para a rádio é ali o café do Sr. Martins. E eu constato agora que saber o que é que ver no São Martinho. posso ter-me esquecido que estava num lugar público e posso ter ostentado num café cheio de gente um tablet repleto de imagens do passado desta enorme, embora fugaz, senhora do neonazismo. Bom, a quem esteve lá no café e passou por mim, pessoal, trabalho. era trabalho. Ok, era trabalho. As notícias da Alemanha não param, senhoras e senhores. Pode ser difícil ser padre, sobretudo quando se passam 13 anos de vida eclesiástica a ser perseguido por uma senhora idosa que teima em despir-se e dançar à nossa frente. Isto é verídico. Senhoras e senhores, o desgraçado do padre Michael Hammerschmidt não tem sossego há 13 anos, quando o massacre desta senhora, hoje com 71 anos, começou. Vamos assistir a reconstituições de episódios da dramática vida deste padre. Caras amigas, caros amigos, estamos aqui reunidos para esta Eucaristia e hoje
gostaria de vos falar sobre o seguinte tema. Oh, minha senhora, então mas a dançar agora. Minha senhora, não faça isso. Não tire a roupa, minha senhora. Não. Valha-me Deus, alguém que cubra esta idosa com uma manta. Alguém que cubra com uma manta, porque realmente. Os meus olhos! Os meus olhos! Outro episódio da vida deste padre. Se alguém tem algo contra a realização deste matrimónio, que fale agora. Ou se cale para sempre. Tumba outra vez a velha. Oh meu Deus. Oh, não tire a roupa, minha senhora. Não tire a roupa. Oh, valha-me Deus. Tão encarquilhada, meu Deus. É desagradável. Ai, os meus olhos. Os meus olhos. Como se resolveu isto? Por fim, o padre fez queixa à polícia e a senhora foi condenada a 14 meses de prisão por perseguição incessante durante 13 anos a um padre católico. Ela confessou o assédio, mas diz uma coisa extraordinária. Ela diz: eu não sabia que ele era padre. Claro. Não sabia. Podia ser só um tipo com um sentido de moda inovador. Aquela roupa preta, com a golinha branca. E frequência de altar. Ele dava missa. Não, ela pensava que estava num teatro. Era isso. Não, é uma igreja, vai ser uma sala de teatro. Então é isso. Agora a senhora está presa. Vejamos um episódio da vida desta senhora atualmente. Foi daqui que chamaram o capelão da prisão? Foi você, minha querida? Pois eu estou aqui exatamente para o ouvir. Então diga lá o que é pequeno. Ai, Jesus. Oh, minha senhora, não! Para lá aqui! Ai! Os meus olhos! Os meus olhos! Os meus olhos. Devido a um tico nervoso. A forma como Nuno Marco agitou roupa. O outro lado do rádio, mas sem êxito, porque eu estava a ouvir aqui com os headphones. Eu agitei roupa como nunca agitei nada na minha vida. Simplesmente uma casa no microfone. Foi. Acho que ninguém ouviu nem um bocadinho de tecido. O homem que mordeu. O microfone está a queixar-se de mocada com poliéster. Mas eu não posso. Não podem dizer que eu não tentei. Não é? O efeito sonoro. Não, o efeito sonoro foi fantástico. Sim. Foi tentado com. Não foi filmado e as pessoas vão simplesmente pensar: porquê é que o Marco está a agredir o microfone com o seu blazer? O homem que mordeu o cão. Título deste episódio. Agora sim, não ligaste o microfone. Hoje eu perdoo-te tudo. Estava com o microfone ligado e desliguei para falar. Título deste episódio: irritações ardentes que não se apagam com jactos nem murros na fronha. Você disse jactos? Disse jactos, eu gosto de dizer o C. Acho bem que eu digas. Porque o C anda a desaparecer. Anda. Há cada vez menos Cs. Não é? Porque jatos em vez de jactos e fatos em vez de factos. Não sei o que é que estou a dizer. Continua. Bom, antes de mais, parece que acabei de saber agora nisto. Acrescentei isto neste momento porque cruzei-me agora com a notícia no Facebook. Parece que há um anúncio de um quarto para arrendar em Lisboa que está viral. Já viram isso? Não. Deixa-me adivinhar, o que interessa nesse anúncio é o valor do quarto? É isso? Quanto é que pedem pelo E os quarto? metros quadrados? É um quarto em entrecampos. Eu estou aqui a ver as imagens do quarto. É um quarto. É uma despensa. É um quarto, tem uma cama, tem móveis feios. É um pequeno quarto. O valor de arrendamento: 650 euros. Por quarto? Sim. Está bem. Está bem. Foi posto. Hoje que dia da semana que é? Hoje é quarta-feira. Quarta. Foi posto na segunda-feira às 16h30. E pronto. Eu, se alugar o segundo quarto da minha casa, consigo pagar a minha casa. Faz isso. Eu estou Tendo em conta como as coisas estão, não é? Eu tenho um quarto livre em minha casa e estou a pensar em arrendá-lo por 20 milhões. De quê? Não sei, mas tenho a sensação que vale tudo. Podes dizer um valor qualquer. E a malta vai pensar: quanto é que é pelo quarto? 550 milhões. Está bem, vou ficar a pensar. Olha, então. aluga Tá a bem. tua cave e pagas a casa. É isso. Bom, deitei-me tarde, o meu humor está danado. Por isso lembrei-me de embirrar com alguma coisa a abrir esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Será que vocês já tiveram de lidar com, ou têm entre os vossos amigos, aquele tipo de pessoa que é contra o GPS? Porque há pessoas que são contra o GPS. Sim. Aquele tipo de pessoa que diz orgulhosamente que conhece os caminhos para todo lado e quando não conhece,
também se recusa a usar GPS. E Claro. à partida, reparem, nada contra pessoas que são assim. Onde eu começo a ser contra é quando esta postura delas me prejudica. Porque cada um tem direito à sua cena. Agora, não me arrastem convosco. De certeza que vocês conhecem alguma pessoa assim, que é aquela pessoa com quem vocês marcam um encontro num sítio. Ela pergunta onde é que isso fica e vocês dizem mete no GPS, rua tal e tal. Eu mando-te aqui a localização e ela responde. Vocês ainda não acabaram de responder e a pessoa já está com um ar super ofendido, como se vocês tivessem pedido para ela rebolar nua em cima de brasas e já está a dizer não, nada disso de GPS, nada disso. E essas pessoas usam frequentemente a expressão não confio nisso. Exatamente. E tudo bem se não confiarem. O problema é o que vem a seguir, que é do género não confio nessa porcaria do GPS. Explica-me lá como é que se vai para lá. Manguito! Vá para o raio que o parta. Marco, respira durante 7 segundos só para eu mandar aqui uma coisa. Vocês sabem o que é que me irrita? Uma coisa é não querer GPS. Agora, por causa dessa sua opção, tenho eu que me esmifrar a tentar explicar como é que se vai para os sítios e se vira na primeira à esquerda ou à direita e se passa à rotunda. Não quero. Se não quer GPS, vá para o raio que o parta. Mas chapada. Mas ainda há outras pessoas que, olhando para o GPS, imagina, a pessoa que está a conduzir, não é? E a pessoa que está a conduzir pode não querer olhar para o telefone que está ali, quer estar de olhos na estrada. Sim. E então diz assim: olha tu para o GPS e vai-me tu dizendo os caminhos. Há malta que literalmente não sabe ver o GPS. Porque está lá o caminho azul e olha e diz assim: ora bem, agora vais virar para. Vais chegar uma rotunda e vais virar à esquerda. Mas qual saída? Qual é que é a saída? Não sei, é a terceira. Não sei se é esta, não sei se é esta. Olha, tenta esta. Eu acho que é esta. Não era esta. Volta para trás. Mas a diferença aí é que pelo menos essas pessoas têm alguma boa vontade, apesar de uma ignorância na Olhem para leitura. os metros. Agora, Faltam 10 metros é aquela. estas pessoas de quem eu digo que são militantes e que obrigam a pessoa a explicar caminhos, que é a coisa mais incómoda que existe, que é explicar caminhos. Temos que estar a memorizar e a perceber, ora bem, como é que é então. Portanto, vais sempre em frente, depois vais virar ali, depois vais vir. Epá, é terrível. É uma coisa do género: ouça, existe esta novidade que é a roda. Vamos conseguir inventar o carro. E a resposta é: não confio nisso, quero que você me carregue as suas cavalitas. Vá para o raio que o parta. Vá para o raio que o parta. Desculpem, eu hoje tinha que descarregar a minha ira de estar a precisar de férias em alguém. Sabes, Marco, deixa-me só dizer que foi a primeira vez que eu ouvi alguém não fazer a expressão, mas verbalizá-la. E nunca tinha ouvido ninguém dizer Manguito! Sim. Pá, gostei. Gostei. Mas eu adorei. Porque estás a dizer o que estás a fazer. Não, É isso. não fazer. Porque é rádio. É rádio. E não fiz. Apesar de estar a ser filmado, não fiz. É isso. Mas pronto. Dedo médio levantado! Dedo médio levantado! Sim. Pessoas que acham o GPS uma ideia estúpida têm todo o direito de achar, mas então, se acham, não chateiem as outras pessoas. Façam a vossa própria pesquisa pelos caminhos usando um mapa daqueles de desdobrar, ou uma filha da mãe de uma bússola, ou a orientação do sol. Chatos de um raio. Não confio no GPS. A tecnologia avança a um ponto em que são enviadas para o espaço máquinas que conseguem ligar-se aos nossos telemóveis para nos indicar os caminhos e poupar-nos tempo de vida a procurar coisas, mas no entanto, não, explica-me tu como é que chega lá. Manguito! Só mais uma vez. Manguito! Bom, eu ainda tinha mais notícias. Há mais notícias? Há mais? Claro, isto foi só isso. Então vá, Isto deixa é só a introdução. Ele ainda nem abordou o grande Sim, tema. porque isto no fundo é o que é que me irrita, não é? Só gastaste uma trilha e meia, é na boa. Mas estava irritado, agora tinha que partilhar Vá. umas historiezinhas curtas convosco. Vamos a isso. Mas já contaste alguma história? Ainda não? Não. Na América. Na América. Pela vez estava feito. Sim. Ouviu o Manguito, fechamos já aqui a loja. Era um bom fim, de facto. Na América, um homem tentou livrar-se do teste do balão da maneira mais bizarra de sempre. Isto passou-se em Belfast, porque há uma Belfast na América. Fica ali como quem vai para Portland. O homem, Brian. Portland na América. Brian Fogg, 27 anos de idade, foi encontrado pela polícia num carro que estava caído numa pequena vala na berma da estrada. Quando a polícia apareceu, com a clara sensação de que teria de ser avaliado o nível de álcool no sangue deste cavalheiro, ele levou a cabo uma manobra de diversão extraordinária. Ele deu 3 socos na própria cara, numa tentativa de ou desmaiar, e pessoas desmaiadas não conseguem fazer o teste do balão, não é? Em princípio. Ou simplesmente ficar em tal estado que a polícia, em vez do teste do balão, teria de o levar ao hospital mais próximo. Foram bons socos, os que este tipo aplicou na sua própria fronha, e a coisa teve o efeito que ele queria. A polícia não lhe fez o teste do balão e foi tratá-lo, porque ele, no entanto, estava a sangrar de um lábio. Mas mais tarde não houve volta a dar. Foi oficialmente acusado de conduzir sob o efeito de álcool e também de falsificação de provas. Esmurrar a própria cara Isso para não é fugir muito, ao teste do balão. não é muito Fight Club. falsificação. É Fight Club, não é? É um bocado Fight Club.
Club. O Castelo anda maluco com os murros. Já ontem o outro senhor matou uma mosca ou tentou matar com um murro entre as pernas. É verdade. Hoje, esse tenta. A humanidade está violenta. Bom, de Inglaterra chega a história inspiradora. Esta é inspiradora, esta é bonita. Começámos isto com ódio e acabamos com amor. É a história inspiradora de um herói, um verdadeiro MacGyver da vida real. Chama-se Thomas Watson. Este homem de família estava a passear-se pelo cais de Southend, no estuário do rio Tamisa. Antes de mais, porque é que temos de traduzir os nomes dos rios? Se Thames é Tamisa, camisa em inglês não devia ser Cames? Ele está a chorar a rir. Bom, A falta de lógica nessa tua frase leva-me a pensar que de facto Olha, dormiste muito pouco. Ainda não acabou, Mas pois não. continua, É que não. agora fiquei com dúvidas. Continua. não. Este homem. Este homem estava a Thames passear. Tamisa é Thames, camisa devia ser Cames. Que estava-me a sair e eu estava a pensar, meu Deus, o que é isto? Ele estava a passear-se por este cais com a filha e a mulher. O cais de Southend é um lugar incrivelmente aprazível, que é visitado por muitas famílias. E neste dia em que esta simpática família lá foi, eles perceberam que parte das tábuas do cais estavam a arder. E então gera-se confusão. Chamamos os bombeiros, alguém tem o número, confusão. E é então que Thomas Watson faz a coisa certa. Ele assume a resolução da situação, perde o pudor e, aproveitando o facto de estar a precisar de uma casa de banho há algum tempo, Thomas abriu a briguilha das calças e urinou sobre as chamas que ameaçavam crescer e consumir o cais. E com um jacto forte e preciso conseguiu em segundos apagar totalmente o fogo. A sério? Incrível. Com xixi. Ele apagou um incêndio com xixi. Quando eu crescer, quero ser como ele. A mulher e a filha ficaram Mas isso não é totalmente seguro, não é? super orgulhosas. Vamos aqui. É quase um super-herói. P-Man! Capitão Urina! Poderá considerar-se um incêndio? Ou é só assim uma labaredazita? Uma vela. Porque um jato de urina não consegue apagar um incêndio. Ele pode ter um bom jacto, não é? Achas? Acho que sim. Eu nem sabia, digo-te uma coisa, eu não sabia que a urina conseguia apagar chamas. Por alguma estranha razão que só existe na minha mente, sobretudo depois de dormir pouco, eu achava que a urina até evitava chamas, o que é parvo, porque nós não urinamos gasolina, não é? Exato, a não ser que de facto urines álcool. Sim, mas eu adorava urinar gasolina porque poupava-se rir de dinheiro em combustível, não é? Era só abrir o depósito e. Mas seria um bocadinho esquisito, não é? Ver-te a testar o depósito. Sim. Mas ele queria só fazê-lo em esquisito. casa, acho eu. Oh, mamãe, o que é que aquele senhor está a fazer ao carro? Não olhes, filho, não olhes, não olhes. Olha, tenho uma pergunta, já acabou. Já, agora já podes finalizar isto. Eu acho que me empolguei muito nesta edição. O homem que mordeu Se calhar. o cão. Não, A tiveste. palavra manguito foi preferida algumas vezes. Pois foi. 9 e 1. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: uma idosa numa aula de yoga. Cheira bem, cheira a matozinhos. Excelente. Bom, muito bom. Eu não só quero escutar este episódio, como quero vê-lo musicado. Bom, tenho aqui duas questões antes de começarmos. A primeira é se digo yoga ou yoga, porque já ouvi das duas maneiras. Eu acho que se praticas tens de dizer yoga. Exato. Ah, é? É, Se não sou praticante, praticas. isso veio de fora é yoga. Yeah. Ok, então vou dizer yoga. Yoga sempre me pareceu. Parece diplomatia de Cascais, não é? O yoga. Pois é. É afetado, é? Você Não vai- é afetado. Sim, você vai ao yoga. Sim. A outra questão, antes de avançarmos para a ordem do dia, malta, é a seguinte: anda a circular uma notícia que várias pessoas me enviaram, mas eu não quero saber detalhes sobre ela porque vocês não sei, mas eu estou absolutamente satisfeito só com o título da notícia. Mais do que o título, eu acho que estraga. O título diz: médicos retiram pepino do reto de um homem. Até aqui tudo bem? Aí até aqui tudo bem. Não, até aqui- É comum. E de certeza que não foi a primeira vez. Até aqui é uma cesta como qualquer outra. Sim. Médicos retiram pepino do reto de um homem que diz ter sido de uma semente que comeu. Quem nunca, não é? Quem nunca. Eu acho que podemos chegar por aqui no que diz respeito a esta Sim, história. sim, sim. Até porque, como já referimos, estamos na secção de legumes. Claro, achei que era adequado. Claro. Vais pandan. Mas não sinto que se ganhe nada em saber mais sobre isto. Não, está tudo. Está tudo, não é? tudo. Portanto, Despachado. Ontem era o unicórnio, não é? Andava a sair uma coisa da cabeça do senhor. Agora sai um gume. é verdade. Bom, eu fui a esse estaminé de sonhos, que é o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, buscar
duas das mais estranhas histórias que já foram largadas por ouvintes nossos naquele sítio. Já agora relembro que quem quiser fazer parte do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, basta ir a reddit.com, fazer uma busca por HQMC e fazer parte dessa linda, linda comunidade. A primeira de hoje vem de uma ouvinte nossa que é advogada, cujo nome no Reddit é Lawyer on the Road, o que é um nome super fixe, porque eu imaginei-a a prestar os seus serviços numa autocaravana por todo o país. Sempre em movimento. Na volta é isto que faz, não sei. Olha, a mim levou uma canção dos Doors. There's a lawyer on the road. Claro. Lawyer on the road. Há cerca de 20 anos, diz ela, eu era uma ingênua estagiária num escritório de advogados. Um belo dia fui com a minha patrona a uma reunião onde se discutiria um contrato de aquisição de um imóvel. A nossa cliente era a irmã da minha patrona, que eu já conhecia. Estávamos já instaladas na sala de reuniões quando chega a irmã da minha patrona e o respectivo marido, que até àquela data eu não tinha tido o prazer de conhecer. Sucede que, qual o meu espanto, o marido da irmã era o meu professor de yoga. De repente a nossa ouvinte percebe que o cunhado da sua patrona é o senhor que lhe dá aulas de yoga. O que é uma coincidência gira. Ou seja, para ela é yoga. Que eu nunca... Yoga, para ela é yoga. Para ela é faz, yoga. porque faz. É uma coincidência gira que eu nunca imaginei, quando estava a ler a história pela primeira vez, que seguisse o caminho de desconforto e bizarria que acabou por seguir. Eu disse-lhe olá, diz a nossa ouvinte, mas ele, apesar de ter manifestado uma ligeira surpresa, não deu a saber que me conhecia e manteve uma certa distância. Não percebi a atitude dele, fiquei incomodada, não era segredo que eu tinha aulas de yoga. Às tantas pensei que o incómodo dele se devesse ao facto de eu, sendo aluna dele, estar a ter conhecimento de aspectos da sua vida privada. Estava num dilema, não sabia se dizia à minha patrona ou se era irrelevante. Aproveitando um momento em que o meu professor estava a falar com outra pessoa, sussurrei ao ouvido da minha patrona: o seu cunhado é meu professor de yoga. E eu posso sair da reunião se a minha presença estivesse a incomodar. A minha patrona, muito descontraídamente, disse-me que não havia problema. Vira-se para a irmã do outro lado da mesa e diz: eu não sabia que o Francisco dava aulas de yoga. É então que a irmã, a mulher do professor de yoga, diz: dá aulas de yoga. Surpresa. E a minha patrona, sempre animada, responde: sim, dá aulas aqui à Ana. A irmã fica vermelha e de todas as cores e pergunta-me furiosa: dá-te aulas de yoga? Em que dias? A que horas? Parecia que eu ia morrer. E às tantas vira-se para o marido e diz: então tu dás aulas de yoga? Eu não sabia. O marido não respondeu e continuou a falar com o seu interlocutor como se nada se passasse. Malta, isto é tudo muito bizarro, mas aparentemente este homem tinha uma vida dupla como professor de yoga que escondia da mulher. Eu já ouvi muita coisa na minha vida. Isto é capaz de ser a primeira vez. É a primeira vez que vejo uma senhora com o mesmo tom de quem diz: tu andas com outra mulher. Exato. A proferir as palavras: tu dás aulas de yoga. E isto é incrível. Seria estranho com qualquer profissão, não é? Tu operas cérebros, tu fazes contabilidade organizada para empresas, mas tu dás aulas de yoga. Com todo o respeito pelo yoga, soa, enquanto revelação, um bocadinho mais maroto, não é? Parece. Sim. Sim. Temos que assumir isso. Temos que assumir isso. Mas ao mesmo tempo acho difícil a senhora não ter descoberto, mantendo uma vida conjugal com o senhor, porque as pessoas que fazem yoga são muito dobradiças. Mas ele se calhar escondia isso em casa. Pai, e isso nota-se. Escondia a flexibilidade. Bem, sim. Não se dobrava muito. Não se dobrava muito. Não se dobrava nada. Não, sim. Mas é uma coisa estranha de se descobrir sobre o marido. Vera, imagina descobrires que o Fer era professor de yoga. De repente. Sim, não ia ficar muito feliz, não. Lá está. Ia desconfiar do pior. Nesta altura o Fer no carro a ouvir isso é conho. Tu andas metido no yoga. Desfecho desta história, conta a nossa ouvinte, lá foram feitas as negociações. No final da reunião, a irmã da minha patrona continuou a mandar bocas ao marido, à nossa frente, muito irónica. E eu sentia que ela olhava para mim como se a culpada de tudo aquilo fosse eu. Envolvidos alguns anos, como se devia esperar, separaram-se. Quanto a mim, continuei a ir às aulas de yoga. O que é incrível, porque é impossível que o ambiente estivesse na mesma, não é? Depois daquela reunião, mas ela pensou: é um bom professor de yoga. É um bom professor de yoga. Mas nunca lhe perguntou: ouça, porquê é que dá yoga clandestinamente? É yoga clandestino. Não quis ir por aí. Não quis ir por aí. É como nós com a história do pepino no rabo do senhor. É que ele é mentiroso, mas não trai. Pois. Não. E aparentemente é competente. Pois, é competente. pelos vistos. Sim. Bom, se essa história é estranha, a próxima bate todos os recordes. Foi largada também no Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, por alguém que assina PM your 800815. Eu adorava que os nomes das pessoas no Reddit fossem mais normais, mas suponho que não me possa queixar quando enviam acontecimentos com esta qualidade. Diz este nosso ouvinte: esta história tem cerca de 15 anos. Andava eu na tuna da faculdade numa terça-feira,
Após as aulas acabarem, era costume eu e outros 2 amigos, vamos chamar-lhes Zé e Paulo, ficarmos por Matosinhos para o ensaio da Tuna, que era às 9 da noite. Por norma, íamos jantar a um dos nossos restaurantes de eleição, que ao almoço tinha um prato do dia a 4,5€. Gosto destes detalhes, não é? Dão uma certa riqueza. E este dia não foi diferente. Fomos ao restaurante a que mais vezes íamos. Uns minutos após nos sentarmos, entra uma senhora idosa, se calhar nos 60 e muitos, e enquanto tirava o casaco a preparar-se para se sentar na mesa ao nosso lado, esboçou um sorrisinho maroto e fez um leve acenar com a mão. Numa de brincadeira, entrei no espírito e também acenei, meio que com um olhar sedutor. Parece-me que estão criadas as condições para algo muito, muito gostoso. Continua o nosso ouvinte. Nisto, o Zé e o Paulo começaram com as bocas comuns entre jovens em como eu ia engatar a senhora, mas não passou disto. Passado algum tempo, depois de jantar, a senhora levanta-se para ir embora e enquanto passava na nossa mesa apenas disse boa noite. Nós, já distraídos, com a situação esquecida, ainda demorámos aqueles 2 ou 3 segundos a responder, mas lá respondemos um boa noite, quase em uníssono, por educação. Até aqui tudo bem, diz o nosso ouvinte, e digo eu também, até aqui estamos no domínio da mera simpatia e doçura até, não é? Ninguém consegue prever o desvio bizarro que esta história vai sofrer dentro de instantes. E é impossível antecipar o que é que o Sr. 8, NN088... Sim, para onde vai esta... Sim. Esta história. Isto o que vai acontecer é o primeiro desvio bizarro, porque ainda há mais. Segurem-se. Segurem-se, juventude! Vamos! Acabamos de jantar, diz o nosso ouvinte, e ficamos a beber um fino, a fazer horas para as 9 da noite, de modo a seguirmos para o ensaio. Lá nos levantamos para sair. À saída, onde se pagava, dizemos qual a nossa mesa e a senhora que já nos conhecia diz-nos o valor. Achámos estranho. Ao perguntar o que se passava para ser aquele preço, a senhora do restaurante diz: é que também está na vossa conta o jantar da sua avó. Peraí. Bom, o que se passou foi que a idosa, efetivamente, para se livrar de pagar a conta, disse que era a avó do nosso ouvinte. E a senhora do restaurante disse que nem lhe passou pela cabeça que assim não fosse. Certa. A senhora do restaurante, diz o nosso ouvinte, pediu imensa desculpa, disse que, claro, não teríamos que pagar, e nós, ainda embasbacados com o que a senhora tinha feito, lá dissemos que não era assim tanto, a dividir por nós 3 e que não havia problema. Boas almas estes jovens. Sim. Boas almas. Okay. Boa gente. Se a história tivesse acabado aqui já era ótima, mas a verdade é que há mais. Meu Deus. Conta o nosso ouvinte, estamos nós a ir a pé para o ensaio, eram uns 15 minutos, o Paulo vê a idosa do outro lado da estrada, mais à frente na paragem de autocarro. O que é que fez o nosso ouvinte? Foi lá abordar a senhora. Segui para falar com ela. O Zé e o Paulo lá me seguiram, apesar de terem dito para deixar estar. Ela ficou com um ar meio assustado quando me viu já à frente dela. Eu pergunto-lhe porque é que disse que era minha avó no restaurante e porque tivemos de pagar o jantar dela. Imediatamente ela pede desculpa, diz que não volta a acontecer, diz que mora ali mesmo ao lado, que vai buscar dinheiro para nos pagar e até deixa a carteira para nós esperarmos. Eu insisto que não é necessário, apenas digo para não voltar a fazer. E nisto o Zé e o Paulo também já estavam perto, ambos também disseram: deixe estar, temos de ir para o ensaio. Ela foi na mesma, disse que eram apenas 2 minutos, nós ficámos quase que por obrigação. Estes rapazes merecem o céu. Mas ficaram com a carteira. Ficaram com a carteira. Tinha sido para aí roubar. Mal eles sabiam pois. O que iria acontecer a seguir. Após 10 minutos aparece a idosa com 2 polícias. Quê? Ficámos completamente confusos e ela começa a acusar-nos. Foram estes que me roubaram a carteira. Ei, mas essa senhora, desculpa lá. Merece um aplauso. Merece um aplauso. De facto, lá estavam eles com uma carteira. Começamos a tentar explicar a história toda aos agentes, mas na confusão acabamos por ficar a falar apenas com um dos polícias. O outro ficou afastado com a idosa. Expliquei o que tinha acontecido. Até liguei para o restaurante onde a senhora do balcão fez favor de confirmar a nossa história. O senhor agente vai falar com o outro uns minutos. Entretanto, fez um telefonema. Nós também já estamos ao telefone com o pessoal da Tuna, que está à nossa espera e que nunca na vida acredita na nossa história. Claro. Entretanto, o senhor agente volta, vem falar com nós os 3, diz que, ao que parece, a senhora já fez isto várias vezes e que por isso vão levá-la para mais investigação e que nós podemos ir. O Zé tinha ido num instante ao café ao lado do WC, os polícias foram embora com a idosa, eu e o Paulo esperamos pelo Zé e quando ele chega, vê que a carteira da idosa ficou ali no banco da paragem de autocarro. No meio da confusão toda, ninguém tinha reparado. Eles já tinham saído e nós, com a maior cara de frete, dizemos: bom, vamos ter de levar isto à esquadra lá em cima, não é? Para onde vai isto? Perguntam vocês. Onde é que isto vai? Eu perguntei o mesmo ali pela primeira vez. Eu já estava absolutamente saciado da aventura, não era preciso acontecer mais nada. Emociona. Mas, no entanto, ele escreve o seguinte: antes de começarmos a andar, o Zé ainda disse: que tal espreitarmos para a carteira da senhora? Eu e o Paulo a dizer: vamos, mas é embora, anda lá. E o Zé: é só espreitar. Nisto ele espreita, o Paulo espreita, vou eu a espreitar e não acredito o que tem lá dentro. Uma mão!
mão humana! Escreveu isto mesmo. É provável que esta parte não tenha acontecido. É muito provável. Mas eu adorei que ele tenha Era feito só um dedo. Adorei que ele tenha feito isto no fim, porque vai irritar algumas pessoas que já não podem com isto da mão humana. E 2, apanhou-me completamente de surpresa, porque ainda por cima o Reddit permite esconder palavras por baixo de uma espécie de uma tarja preta e temos que clicar lá para ver. E portanto estava lá uma tarja preta, eu cliquei e vê-la substituída pelas palavras uma mão humana em maiúsculas. E pá, senti felicidade por termos ouvintes assim. E obrigado por isso. Mas a história até chegar a este detalhe da mão humana é inacreditável. Mas a lata dessa senhora. E onde é que ela aprendeu estas coisas? O meu neto está ali. Paga o meu jantar. Sim, sim. Que mestra absoluta. Não, eu até gosto de pensar que a senhora disse, mas é mesmo o seu neto, quer ver como é. Olá, netinho. Olá. Ele responde com ar sedutor. Ele com ar sedutor. Como é que é, avó? Sim. Como é que é, avó? O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio. Entra a música assim, mas quem é que organiza? Sou eu. Bolas. Sim. Título deste episódio: Hipocondria e sonambulismo. Isto hoje parece o nome de um simpósio. Pois é. Ou então a dupla de palhaços mais estranha de sempre. Também. É só hipocondria. E eu só sonambulismo. Bom, eu. Hoje está aqui uma energia um bocado estranha. Está tudo doido. Está tudo maluco. Fiquei encantado com um desabafo. Um desabafo? Um desabafo que foi deixado por uma ouvinte desta rubrica no grupo do Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Ela assina Estás aqui, estás ali, que é um ótimo nome, sobretudo se estiver escrito como ela escreveu, porque olhando para ele a dizer em voz alta parece um nome japonês. Estás aqui. Estás aqui, estás aqui, estás ali. Ela é uma hipocondríaca assumida e com um valente sentido de humor sobre isso e decidiu explicar o que representa para uma pessoa com medo de todas as doenças algo tão simples e agradável para o resto da humanidade como ir de férias. Ela está quase a ir de férias, vai para a semana. Outra pessoa, por exemplo eu, estaria em pulgas para entrar de férias. Ela não. Diz ela, para uma hipocondríaca praticante, as férias não são descanso. São uma ida para um campo de batalha onde o inimigo é invisível e pode manifestar-se sob a forma de picada, obstipação ou uma sensação vaga no peito. Que ansiedade. As pessoas normais fazem listas de roupas e excursões. Eu faço listas de sintomas prováveis por ordem de latitude. Se for para norte, dores articulares e hipotermia. Para sul, escaldões, desidratação, falência múltipla de órgãos por calor. Olha, mas não há tratamento para isso. Não há certo exagero nisso. Hipotermia. Ainda estamos só no topo do iceberg. No pico, na ponta. No cume. Na mala, mais importante que os biquínis, não pode faltar termómetro digital e um de vidro porque nunca se sabe, tensiómetro, oxímetro, pomada anti-inflamatória, comprimidos que vão desde antibiótico de largo espectro até aos suplementos, ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina D, B12, B6, B1 e por fim um testamento básico em PDF enviado para o meu e-mail com o assunto abrir só se correr algo mesmo mal. Quantas malas é que ela leva? Não leva uma farmacêutica. Pois. Não, mesmo a senhora da farmácia. Vai a senhora da farmácia. O destino é sempre algum local que dê para ir de carro, porque posso parar e caso comece a sentir um formigueiro no braço esquerdo, encosto e já tenho uma mantinha térmica no porta-luvas. Meu Deus. E também porque de avião tão depressa não. Na última viagem de avião senti um aperto no peito e pedi para ver o piloto. Queria olhar-lhe nos olhos e confirmar se ele parecia equilibrado, hidratado e emocionalmente estável. Não deixaram. Claro. Chamaram um assistente de bordo que me deu água e me lançou um olhar que dizia... Eu adoro esta parte. O assistente de bordo lançou um olhar que dizia: a senhora devia ficar em casa a ver a SIC Mulher. Valha-me Deus. Como os miúdos gostam de praia, normalmente arranjamos alojamento criteriosamente escolhido com base na proximidade a lógica seria mar, não é? Não. Hospitais? Sim. Hospitais, centros de saúde e tudo que permita um diagnóstico rápido e uma sem farmácia passar aberta. pelo calvário do tem de ligar para a linha de saúde 24 e esperar que alguém adivinhe se é virose ou fim iminente. Olha, eu fiz um podcast há pouco tempo, o tema era hipocondria. Exatamente. Eu preciso falar quando estás aqui, estás ali. Claro. Levo sempre a minha própria almofada porque uma vez tive um torcicolo numa pensão e passei a noite convencida que era meningite. Nunca mais. De manhã lá vamos todos carregados que nem burros, com guarda-sol, lancheira, braçadeiras, toalhas e uns estojos com Benuron, Imodium, pensos rápidos, termómetro digital e um kit de colheita de urina. Não vai dar-me vontade no areal e ter de ir a correr analisar. O protetor solar é posto em camadas suficientes para transformar qualquer um dos meus filhos num croissant folhado com fator de proteção solar 50 mais. Atenção, eu não levo kits de colheita de urina, mas macacos mordam se eu não me barro em protetor 50. Todo barrado. Estás aqui, não deve deixar os filhos correr. Não corram, não corram. A minha praia de eleição, diz ela. A praia de eleição é aquela onde o areal tem espaço para fugir de bolas perdidas. É aqui estou com ela, até porque eu sou um imã de bolas.
Se malta está a jogar a bola por perto, é certinho que a bola me vai acertar. Mas também pode levar com um chapéu de sol, atenção. Também, mas repara. Se calhar ele não se tinha lembrado disso. Agora lembraste. Agora, estraguei tudo. Eu posso ser empalada. Fogo. Às vezes. Às vezes. Portanto, ela diz: para a ideal é aquela onde o areal tem espaço para fugir de bolas perdidas e de pessoas que espirram sem proteção porque dizem que o ar é de todos. Idealmente, uma praia onde o bar da praia tenha chá de camomila e o nadador Salvador tenha formação em reanimação e empatia. São muitas alíneas. São muitas alíneas. É encontrar o compromisso onde haja isso tudo. Mas isto é viver? Acho que não. E quanto a banhos de mar, diz ela. Oi, banhos de mar. Todos os perigos. Mar, nem pensar em mar. Ok. A água salgada altera o meu pH. Pode ativar a minha predisposição para candidíase, tétano ou possivelmente escorbuto. Fico sentada na toalha, mas com sombra, porque há uns anos apanhei um susto com uma pinta suspeita que depois percebi ser uma semente de kiwi. Uma semente de kiwi fossilizada no biquíni, no sutiã do biquíni. Essa ansiedade durou 3 dias e meio, custou-me 2 chamadas para a Saúde 24 e uma pesquisa que me convenceu que era lepra. 3 dias é muito tempo em férias. Pois. É uma eternidade, não é? Mas se ela tem essa ansiedade, eu dou-me ideia que também o resto do ano não deve ser pacífico. Se calhar não. Os locais para realizar as refeições também são alvo de escrutínio, diz ela. É imprescindível que o restaurante tenha uma casa de banho limpa, pelo menos um extintor visível, papel higiênico de cor neutra, nada daqueles cor-de-rosa porque eu confundo com sangue. Mas como é que ela faz? Ela entra no restaurante e faz a inspeção, vai à casa de banho, ela não vai a festivais. Não vai ao mesmo conselho onde se realiza. Idealmente, um restaurante precisa também de um funcionário com formação em manobras de reanimação. Com certeza. Peço sempre coisas cozinhadas bem passadas, quase queimadas, nada cru, nada translúcido, nada que brilhe. Já me basta olhar para o espelho e passar 5 minutos a decidir se aquela cor nas olheiras é cansaço, leucemia ou apenas sombra mal esbatida. Deus meu. No fundo, diz ela, ir de férias é isto. É fingir que se vai descansar quando na realidade se vai enfrentar os mesmos sintomas, mas com vista para o mar. E se eu morrer lá, pelo menos estou bronzeada, com marcas de sutiã, mas apresentável. Quer dizer, razoavelmente apresentável se não inchar. Mas o stress desta mulher não termina com o regresso, porque ela diz: é expectável que os miúdos regressem felizes, bronzeados e a fazer as birras normais. Ou talvez apresentem os primeiros sinais de febre tifoide. Algo que terei de observar, porque uma mãe hipocondríaca não é só sobre si. Aliás, mal chego, tenho de ir ao Google procurar doenças tropicais que demoram até 7 dias a manifestar-se. Aliás, nunca se sabe. A melhor maneira de vigiar a saúde é ir ao Google. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe, Dr. Google. Claro. Resumindo, diz ela, não entrarei no mar, não comerei marisco, não dormirei bem. E quando voltar, poderei finalmente descansar da exaustão de fingir que descansei. Voltarei com uma irritação no couro cabeludo e um bronzeado que parece má circulação. Mas será tudo o que prometia ser: exaustivo, dispendioso e fisiologicamente questionável. Agora imagina a família. A família. Eu preciso falar com o marido. Eu preciso falar com o marido. Sonho de férias. Mas para escrever isto vale a pena ser hipocondríaco. Está muito bem escrito, está lindo. Ela tem muita graça. Boa sorte à nossa ouvinte, estás aqui, estás ali. Estava ela tão sossegada no trabalho e agora é que acaba o descanso porque vai de férias. Que maçada, as bolas. Gasta dinheiro para sofrer. É isso. E agora, sonambulismo. Há um lado cómico no sonambulismo, quando é inofensivo e nos faz fazer só figura de parvo. Pode ser perigoso se uma pessoa decidir sair para a rua a dormir, não é? E pior ainda se a pessoa decidir sair para a rua por uma janela. Mas eu fui sonâmbulo em miúdo. Muito raramente ainda tenho momentos em que tenho conversas bizarras à meia da noite. E acho que já vos contei que numa das primeiras noites que passei com a minha namorada, com a Teresa, a da altura sentei-me na cama e disse-lhe: passa-me a jarra se fazes favor. E ela: qual? E eu: aquela no chão junto à janela. Não havia qualquer jarra no chão junto à janela. Nem eu tinha qualquer necessidade de segurar uma jarra à meia da noite. Mas isso é o mais longe que eu vou hoje em dia. O meu filho herdou isso de mim. Mas tal como eu tinha sonambulismo mais complexo quando era mais miúdo, também ele tinha quando era mais miúdo. Eu lembro de um dia eu acordar com o som dos pezinhos dele a descer a escada às 3 da manhã e de o encontrar no fim da escada, já na sala, a dizer: havia aqui uma passagem para o pátio. E eu muito calmo: estás a sonhar, mas está tudo bem. E ele super irritado, porque alguns sonâmbulos, e eu também era assim, ficam irritados quando se apercebem da palermice que estão a fazer e então tentam provar aos outros que não estão a dormir e que tinham um plano para estar a fazer aquilo à meia da noite. Ora, no Reddit, no grupo Confession, há um debate muito giro sobre sonambulismo que arrancou com uma das histórias mais bizarras e desconcertantes de sonambulismo que eu vi na vida. É alguém anónimo que conta o seguinte: há uns 7 anos deixei um tipo ir viver comigo porque estava com problemas pessoais e ajudei-o. Ele avisou-me que tinha problemas de sonambulismo, por isso fiquei à
espera que algo de bizarro acontecesse, mas nada me preparou para aquilo que de facto aconteceu. Uma noite, acordo com ele a entrar-me no quarto, a acender a luz, a caminhar para um canto do meu quarto e a puxar as calças de pijama para baixo. Perguntei-lhe várias vezes se estava acordado, chamei-o, nada funcionou. Convém dizer aqui que não é bom chamar pela pessoa ou tentar acordá-la à bruta quando ela está nisto, não é? Porque pode criar ali um curto-circuito mental. Mas tem que ser suave, tem que ser uma coisa progressiva. Mesmo quando estamos a falar de uma pessoa que está num canto do nosso quarto com as calças de pijama nos tornozelos. Foi lá fazer xixi. Esta pessoa diz que tentou falar com ele, não resultou, ele estava de calças para baixo, virado para um canto, que é uma imagem sinistra porque parece o fim do filme de terror Projeto Blair Witch. E o que o tipo fez, virado para a parede, é precisamente o que estavas a dizer, Vera. Ele procede, diz ela, ele procede então ao esvaziamento integral da sua bexiga, ali mesmo, contra a minha parede e no chão. No fundo só se enganou no quarto. Valha-me Deus. Depois disto, diz ela, subiu as calças, caminhou de novo para o quarto, deitou-se na cama, enroscou-se confortavelmente agarrado a uma almofada e suspirou fundo para continuar a dormir como se nada tivesse acontecido. E não lavou as mãos. Há um lado em... Não lavou. Para isso não será sonambulismo. Há um lado em mim que adorava que isto não fosse sonambulismo e que ele explicasse: não, desculpa, eu esqueci-me de referir sobre mim. Eu não acredito em sanitas. Eu só urino em cantos de quartos. Mas não. O desgraçado estava mesmo a dormir. A pessoa que publicou esta mensagem termina com isto. Escusado será dizer que eu acordei de imediato, contei-lhe o que ele tinha feito e pedi-lhe, por favor, para pegar num balde e numa esfregona e limpar a porcaria toda que tinha feito. Ele ficou irritado comigo por eu não o ter impedido de fazer aquilo. Mas lá está. Isso implicava alguma brutalidade a acordá-lo em plena crise de sonambulismo e pode ser mau. Nos comentários a isto, há pessoas a partilhar estranhas histórias de sonambulismo. Há uma rapariga que diz: tive uma vez uma parceira de apartamento que tomava Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento hipnótico, forte como o raio, que algumas pessoas tomam para dormir, contra as insónias. Tive mesmo uma parceira que tomava Zolpidem e bebia. Todas as noites era um show a que eu assistia, já que sou uma pessoa noturna que se deita tarde. As melhores coisas que vi dela: levantava-se, ia para junto do interruptor de luz e ficava ali a acender e a apagar a luz umas 4 ou 5 vezes. Quando eu lhe perguntava o que estás a fazer, ela respondia: estou a ganhar pontos para a nota final de inglês. Bom. Ao menos era em nome do ensino, não é? Outras coisas que ela fazia: ir ao frigorífico buscar frango assado, sair de casa e comer o frango toda nua no alpendre de casa. Isso é ou ir buscar frango assado ao frigorífico, comê-lo na cama e de manhã ficar toda revoltada a perguntar: mas quem é que meteu ossos de frango na cama? E a propósito disto, houve uma senhora que escreveu: o meu marido não precisa de Zolpidem para dormir. A minha história favorita de sonambulismo dele é esta: uma noite encontrei-o na cozinha a comer à colherada um boião de mostarda. Ai. Pá, incrível ele não acordar. Comer sabor de uma colher de mostarda e ir por aí fora. Diz ela: perguntei-lhe docemente: o que estás a fazer, querido? Ao que ele me respondeu: estou só aqui a comer um bocadinho de pudim. E por fim, há uma pessoa que diz: um amigo meu que é super regrado com a alimentação, sobretudo com doces, quando está acordado e há bolo, pede apenas uma fatia e fininha. Quando tem crise de sonambulismo, levanta-se e é capaz de comer um bolo de aniversário inteiro, ou então doses de comida que não para 3 dias. Será que ele está sonâmbulo ou arranja aqui uma maneira gira de quebrar a dieta? Imagina o dia seguinte. Estou a dormir. É pá, bolas. Seja como for, há quem diga que há uma maneira de combater este tipo de sonambulismo alimentar, que é, não fazia ideia disto, dormir com um pacote de pipocas ao pé da cama. Parece que funciona. O sonâmbulo agarra de imediato as pipocas e já não vai até à cozinha. Fica por ali a comer. Ok. Pá, eu aguardo por histórias de sonambulismo dos nossos ouvintes. Adorava. Toda a gente tem. Isto é um universo maravilhoso. Há muita gente a reagir ao cão. O Nuno Henrique está a ouvir-nos na Suíça e diz: obrigado, Nuno. Não imaginas como este dia começou mal, mas graças a ti e à semente do kiwi. Na verdade foi graças à taça que estás ali. Houve muita gente muito impressionada com a senhora da primeira história. Vai comer frango nua. Sim. E há aqui pessoal também muito impressionado com a história e a dar exemplos de sonambulismo. Está aqui um ouvinte a confessar que fez xixi dentro de um sapato. Não, mas é incrível ter pontaria estando a dormir, não é? Sim. A pegar no sapato e estar ali. Mas a questão é: calçou a seguir ou não? Diz também que foi ao escritório lá de casa. E ele diz: grande pontaria, porque apontei para o caixote de lixo dos papéis e acertei. Mas claramente há uma tendência, não é? Há uma tendência. Xixi noturno em vários sítios da casa que não a casa de banho. Eu acho que também tinha isso em miúdo, que a minha mãe conta-me que deu comigo uma vez, papai, 7 ou 8 anos, sentado no sofá da sala. A dizer: ninguém brinca comigo. Mas sabes que isso me acontecia? Eu ia parar à sala, não sabia como. Pois, exato. De repente acordava, estava sentado num sofá ou estava de pé na sala. Pá, é muito estranho isto. Há aqui um ouvinte que diz: aconteceu-me exatamente o mesmo, só que em vez da parede, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e fiz. Epá, de facto. Aventuras, não é?
aventuras. Mas de facto há gavetas que são muito parecidas com urinóias. Abres a gaveta e diz, olha aqui mesmo. Urina-se muito à noite, não é? Olha, com esta nota. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT este ano a celebrar 75 anos e a oferecer a carta de condução na compra. Uma pausa dramática. Antes do Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Homes Place, programa de verão com condições únicas em julho e agosto. Visita um clube. Título deste episódio: Petizada conta anedotas. O Homem que Mordeu o Cão. Na primeira edição passei esse momento histórico da vida da minha família, que é quando o Pedro contou a sua primeira anedota. Aconteceu ontem, à hora de jantar. Nós passámos aqui o som da gravação que nós fizemos ontem. Entretanto, eu fiz ilustrações para a história do meu filho e pus no Facebook. Para já está no meu Facebook, mas já o ponho também no da Comercial. Espera aí, Nuno Marco. Sim. Tendo em conta que a anedota que o teu filho contou, que até podemos recordar. Olha, era uma vez uma aranha e ela estava na sanita e o João fez xixi e ela: nadamos pelas águas selvagens, nadamos pelas águas selvagens. E depois o João fez cocó e ela: andamos pelas montanhas selvagens, andamos pelas montanhas selvagens. E depois o João deu um pum nele. É assim o cheirinho da natureza. Do criador de rabos cheios de cocó e cocó menina. Mas lá está, tendo em conta que a anedota fala em cocó. Sim. E tu ilustraste. Eu fiz ilustrações muito sinceras, não é? Mostrando a aranha. Da última vez que fizeste uma ilustração relativa a cocó, o que aconteceu foste bloqueado. É verdade, Vasco, mas hoje em dia eu sou uma personalidade reconhecida no Facebook. Tenho um pequeno carimbo com um sinal de visto que me permite fazer basicamente tudo o que eu queira. Porque tenho credibilidade junto da sociedade. Pois é. Desculpa, não devia ter rido. Continua. E então publiquei esse vídeo. Estive aqui a fazer as ilustrações no tablet e pus no YouTube e já está. E podem vê-la em facebook.com/Nuno Marco. Mas nós lançámos aqui o desafio no fim da anterior edição do Homem que Mordeu o Cão para que crianças que nos ouvem, ou pais de crianças que nos ouvem, estimulassem os seus filhos a contar também eles anedotas. E eu fiquei na dúvida se isso iria acontecer, porque estamos no verão, está meio de férias, estão 15 pessoas a ouvir, não é? Sim. Afinal parece que são mais, estão um bocadinho mais. E o que aconteceu foi que os nossos ouvintes enviaram de facto gravações dos filhos. Aliás, foram as crianças que ligaram para cá. Pois é, senhor. O Miguel contaram. de Coimbra, que tem 9 anos, e o Tomás de Leiria, que tem 6 anos. É isso, seguindo assim as pisadas desse grande humorista que é Pedro Galvão Marco. Ora, vamos então começar por ouvir Escolhe tu, Tomás ou Miguel? Miguel ou Tomás? Vamos começar por Miguel, para ser uma ordem alfabética. Vamos começar por Miguel. Olá, bom dia. Sou Miguel Vinhas, tenho de Coimbra e tenho 9 anos. Eu vou contar uma anedota. Força! Era uma vez um senhor que sempre que ia dormir sonhava com um anão verde que lhe dizia: então, já fizeste xixi? E ele fazia xixi na cama. Então, um dia foi ao médico e o médico disse para ir à casa de banho e fazer xixi até a última gota. E depois, até adormecer, estava sempre a dizer: já fiz xixi, já fiz xixi, já fiz xixi. Então, quando chegou a casa, fez xixi até a última gota e depois, quando foi para a cama, repetiu sempre: já fiz xixi, já fiz xixi, já fiz xixi, até que adormeceu e voltou a sonhar com o anão. E ele disse: então, já fizeste xixi e cocó? E ele fez cocó na cama. A minha família gosta muito de ouvir. Beijinhos. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Miguel, por teres contado a anedota. Obrigado. Sabes o que pareceu? Que o Miguel, a dada altura, a meio da anedota, já estava cansado de contar. Os pais foram acordar o Miguel para ele contar uma anedota. Ele, mas eu não quero, não quero. Estou bem a dormir. Não, aquela do anão verde. Belíssima história, psicadélica até. Sim, a imagem do anão verde, não é? Gosto muito de uma anedota que começa com: era uma vez um senhor que sonhava todas as noites com um anão verde. Por que não? Por que não? O Tomás Vieira de Leiria contou uma anedota, e uma anedota que demora 19 segundos. Era uma vez um senhor que queria lançar uma rolha muito alta. Depois pôs no rabinho e depois ficou lá muitos dias, e quando saiu foi com a coberta do lado. Epá, custa dizer, eu só percebi. Bem, vou dizer, eu percebi, eu fiquei a perceber no início se ele pareceu que disse: era um senhor que queria lançar uma velha muito alto. Mas não sei se era uma velha ou uma velha. Vamos tentar de novo, e depois vamos às notícias. Marcos, desculpa, agora isto é mais importante. Ok? Sim. Almofadas financeiras e não sei o quê, tal, fica para depois, está bem? Espero, tudo bem. Ok, agora o que interessa é o Tomás. O Tomás lançou uma velhinha lá de cima ou não? Eu preciso saber. É a grande questão. É que a altura até percebo, não segui o reininho. Mas isso és tu que mas eu ando. Mas isso é o reininho que agora não sai da minha cabeça, claro. Não é? Era uma vez um senhor que queria lançar uma rolha muito alta. Depois pôs no rabinho. Um relinho? E depois ficou lá muitos dias, e quando saiu foi com a coberta do lado. É um exercício em abstração. No fundo, ele é uma espécie de um Pollock das anedotas. Era uma vez um senhor que queria lançar uma rolha muito alta. Depois pôs no rabinho e depois ficou lá muitos dias, e quando saiu foi com a coberta do lado. Portanto, ele queria lançar uma velha. Sim. E prendeu-a pelo rabinho. Sim. E no final apareceu o anão verde que disse: tens que fazer cocó. É isso. Eu acho ter sido isso. Eu acho que é Vamos isso. acreditar que sim. Eu acho que é isso. Mas eu adorava perceber se os pais do. Quem é o Tomás? É o Tomás. Se os pais do Tomás puderem ligar a dizer exatamente o que é que se passa nesta anedota, era maravilhoso, porque eu fiquei curioso para saber, porque o entusiasmo dele a contar isto é de tal maneira que eu gostava de saber o que é que se passa nesta anedota. E se é de facto uma velha que é atirada pelo ar. Já agora, gostaria de dizer: não atirem idosas pelo ar. Isso não se faz. Não. Pronto, é só para deixar aqui claro que. Não. Todos os anos há centenas de idosas que são atiradas pelo ar. Vamos acabar com este flagelo. Ou então atirarem, que seja para cima de trampolins, para ficarem lá tipo. Isso é um avião, não é? É. O boing, depois há o Airbus SS. Sim. Airbus SS. Chega de estupidez. Chega e vamos dizer que vamos lá ver se ainda há patrocínio amanhã. Mas pronto, vamos acreditar que sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, programa de verão com condições únicas em julho e agosto. Visita um clube. O mistério está resolvido. Depois de ouvirmos com muita atenção, muitas vezes seguidas, o som do Tomás Vieira, o pequeno contador de anedotas de Leiria, conseguimos finalmente perceber a palavra a piada. Estava tudo a correr também. Conseguimos perceber a piada palavra por palavra. Foi um trabalho de reconstrução que eu considero quase um restauro de um quadro, não é? Tivemos pacientemente a pintar e a retocar, e conseguimos encontrar aqui, palavra por palavra, a piada que o Tomás Vieira conta. Vale a pena ouvirmos o som que provocou o enigma? Era uma vez um senhor que queria lançar uma rolha muito alta. Depois pôs no rabinho e depois ficou lá muitos dias, e quando saiu foi com a coberta do lado. Era uma vez um senhor que queria lançar uma rolha muito alto. Depois pôs no rabinho e depois ficou lá muitos dias. E quando saiu, foi cocó por todo o lado. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: colecionando romance com baratas e comida queimada.
Bom, aproxima-se o São Valentim, começam as iniciativas de cariz romântico a despontar aqui e ali. O Jardim Zoológico do Bronx selecionou como animal da temporada do amor a barata. A famosa barata gigante de Madagascar, que, como o próprio nome indica, é uma bestinha, não é? A barata gigante? A barata gigante. Tens dimensões do bicho? Se bem que não tenho as dimensões do bicho, mas é uma barata grande e gorda. Barata grande e gorda. Vê lá, pode ser que encontres aí uma dimensão da barata. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Eu adoro esses versos porque é os tais versos que podem ser ditos como um desabafo. É pá, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Não percebo. Bom, diz-me só, como é que se chama? Barata gigante? De Madagascar. Sim. Barata gigante de Madagascar, dimensões. Parece que no site do IKEA. Mas atenção, que por estes dias andam algumas bem grandes pelas ruas da parede. Já encontrei uma ou duas na minha cave. É considerada a maior espécie de barata do mundo, chegando a ter um tamanho entre 5 a 7 centímetros e meio. É lá. 7 centímetros e meio de barata. 7 centímetros e meio é adulta. É quase uma tartaruga, não é? Incrível. Não, mas eu já encontrei uma ou duas na minha cave. Duas na minha cave. Curiosamente mortas. Não sei se foi por já terem passado pelas bocas das minhas cadelas Flor e Chiclete ou simplesmente porque eram baratas com maus hábitos de alimentação e que foram surpreendidas com AVC. Mas são grandinhas, aquilo é barata gorda. Dito isto, e voltando à iniciativa de São Valentim do Jardim Zoológico do Bronx, reparem na lógica deles. O press release desta iniciativa de eleger a barata gigante de Madagascar como símbolo do mês do amor diz isto: você pode nem sempre ter as palavras certas à mão para a pessoa amada, mas ainda assim pode provocar-lhe arrepios. Este São Valentim batiza uma barata com o nome do seu amor, porque as baratas são para sempre. Isto faz sentido. Não serão para sempre, como se vê por aquelas que encontrei na minha cave e que já tinham entregado a sua alma ao Criador, mas é um facto que poucas espécies de animais são tão resistentes como as baratas. Elas resistem às radiações, por exemplo, não é? Não deixa de ter uma certa ironia poética que um dia que a humanidade se rebente consigo próprio com bombas atómicas, as baratas vão cá ficar rijas, caminhando por entre os escombros. Eu acho lindo. Elas estão só à espera para ocupar este planeta, que elas sabem que vai ser delas. Estão só à espera que estes inquilinos saiam. Por isso, há de facto um conceito romântico nesta ideia, que é deu o nome do seu namorado ou namorada a uma barata, porque, tal como desejamos que aconteça com o amor, elas duram para sempre. Eu acho isto lindo. Claro que há outra abordagem, a de outro jardim zoológico americano, de San Antonio. Isto já é uma tradição, mas basicamente por esta altura do ano eles iniciam o seu projeto Cry Me a Cockroach, em que pessoas que se separam e que estão como particular pó ao seu ex ou à sua ex podem efetivamente dar o nome dessa pessoa a uma barata, só que neste caso não é uma nobre e valente barata gigante de Madagascar. No caso deles é uma barata banal que acabará por ser comida por outro animal do zoo. Eles este ano abriram o âmbito desta iniciativa a outros seres. Parece que não só é possível batizar uma barata com o nome da pessoa que partiu o coração, mas também é possível dar o nome dessa pessoa a ratos ou plantas. E tal como as baratas, os ratos e as plantas com os nomes das pessoas odiadas irão para a goela de animais do zoo. Eu imagino que uma pessoa que esteja com ressentimentos e fúrias contra quem a deixou, deve ser libertador ver um rato com o nome do ex-cônjuge ser assim, não por resolve. Uma cobra. Não resolve, mas é capaz de ajudar. Não é que parte do processo neste zoo inclui não apenas o batismo, mas assistir também ao momento em que o ex-cônjuge é comido sob a forma de qualquer uma dessas coisas: barata, rato ou planta. Também não é mal dar o nome de um ex-cônjuge a uma folha de alface que é lentamente desfeita uma tartaruga, para aí. Mas o meu pedaço de merchandising de São Valentim preferido deste jardim zoológico de San António é este. É uma vela, e isto é incrível porque à primeira vista é uma vela aromática banal que pode ser oferecida a alguém, mas claramente tem de ser a alguém que odiamos, porque pouco depois da pessoa acender a vela vai perceber que aquela não é uma vela como as outras. Esta vela é feita de bosta de hipopótamo. O que significa que assim começa a derreter, não é? Rapidamente começa a libertar um fedor a fezes que irá espalhar-se por toda a casa. Eu acho isto mais eficaz do que batizar uma barata com o nome do ex-cônjuge. Eu também gosto nesta ideia. Pode ser oferecido como uma cínica ofrenda de paz, não é? Chega de guerra, está aqui uma vela aromática. A minha questão aqui é só: é mesmo uma vela ou é apenas um monte de trampa com um pavio? Eu acho que é mais isso, mas está muito bem acabado. Nem tentaram fazer uma vela, não é? Não, mas está com um ar bonito, está assim, com ar compacto. Bonito, não é? É trampa compacta. Até construírem um coração. Sim. Olha, esta vela, é uma vela. Mas pronto, a pessoa fica, aquilo começa a arder e a pessoa começa a viver, não tarda, sob o denso aroma de cocó de hipopótamo. Há que dizer que no mundo dos hipopótamos é assim que eles engatam.
Pá, aprende sempre coisas. Fazem aqui. velas? Não, não. Largam fortíssimas pilhas de caca e depois as fêmeas. Ui, que isto é homem para mim. A sério? Sim. Na humanidade isto tende a não funcionar. Pronto, não experimentem, é melhor. Quer ser hoje em dia? Bom, eu sei que estamos muito em cima da hora, mas tenho aqui coleções. Eu gostava de falar de coleções. Como vocês sabem, eu sou um colecionador de cenas. Para mal dos meus pecados, porque já me começa a faltar o espaço. Tenho muita tralha, muita figura, muito brinquedo, muito Lego. Às vezes há malta na internet que me insulta por isso, o que me deixa perfeitamente na boa. Já por várias vezes me disseram: vai brincar com os Legos, num tom de ódio, ao qual eu respondo: para que é boa ideia. Ótimo. Tenho ali um a meio para acabar. Mas, por muito bizarro que seja um senhor de 52 anos colecionar brinquedos, eu acho que as coleções de que falo a seguir, em que encontrei num blog chamado Cultura da Algibeira, que se deu ao trabalho de fazer esta recolha fascinante, fazem de mim um ser humano perfeitamente normal e ajustado. Quero avisar que quem está a tomar um pequeno almoço, pá, malta, isto pode ficar estranho. Eu não sei se não deveriam agora fazer uma pausa, apanhar um bocadinho de ar. Enfim, prossigam por vossa conta e risco. Graham Barker é um sujeito que está no livro dos recordes, é bibliotecário. Eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar: isso é pessoa para apreciar livros, na volta é um recordista ao nível da coleção de livros. Não. Reparem, sendo bibliotecário, os livros representam o trabalho dele. Portanto, ele precisa de outras coisas como hobby e encontrou algo. Malta, isto é nojento. Isto está seguramente no top 3 das coisas mais absurdamente nojentas que eu já contei nesta rubrica, mas temos de ser fortes e estar unidos nesta hora. Estão comigo? Sim, bora. Graham Barker coleciona há quase 40 anos cotão do seu próprio umbigo. Repete, desculpa. Cotão do seu próprio umbigo. O que é que ele faz com o cotão? Coleciona-o. Ele recolhe a sujidade do umbigo, enfrasca e etiqueta. Etiqueta? Etiqueta. Ele tem imensos frascos. Tem imensos frascos com cotão do umbigo. Mas ele acumula assim tanto? Parece que sim. E estão catalogados por anos. Tem uma etiqueta com o ano. E vive feliz com isto. Atenção à frase: depois dizes a porcaria que ele faz, que depois ainda faz um catálogo por anos. Olha, não é que isto não meta nojo. Que estupidez. Mas foi? A vela de hipopótamo foi pior, acho eu. Acho que a vela de hipopótamo. Eu não creio que este homem encontre facilmente o amor. Ou então pode encontrar, mas penso que dura até o momento em que ele leva a pessoa à casa dele e a pessoa pergunta: isto dentro destes frascos, o que é? A próxima frase que essa pessoa irá proferir será, evidentemente: onde é que eu pus o casaco? Depois tem aqui Barry Chappell. Barry conseguiu uma coisa notável: ele conseguiu deixar de fumar. Parabéns a ele por isto. Durante uns tempos, para ir largando o hábito, foi mascando pastilhas elásticas com nicotina. E uma vez, durante um voo de longo curso e sem sítio onde deitar fora as pastilhas, começou a fazer uma bola com elas. A bola foi crescendo e foi crescendo ao longo dos tempos. O último registro que há desta bola, de 2017, quando este artigo sobre coleções saiu no blog, no tal blog Cultura da Algibeira, diz que a dada altura a bola de pastilhas mascadas pesava já 80 quilos. E atenção, esse registro é de 2017? É. Sou eu o único a achar que não tarda a sair notícia do Marco a dizer assim: lembram-se daquele rapaz que fazia a bola de pastilhas? Olha, morreu. 80 quilos. Bom, deixou escapar a bola. O funeral é amanhã às 4. Tem a fascinante coleção de um casal americano, Bobby e Lizzie Gibbons. Eles colecionam bonecas insufláveis. Depois de tudo que já ouvimos, isto parece banal, mas reparem nisto: eles não só colecionam bonecas insufláveis, como as vestem e levam-nas a passear. Bob diz que iniciou esta coleção numa altura da vida em que comprava brinquedos para os filhos. Portanto, suponho que a loja de brinquedos e a sex shop ficassem perto uma da outra. Ele ia a uma buscar um Playmobil e ia a outra buscar uma Big Boob Jane. Inventei o nome, não sei nomes de bonecas insufláveis. Por quem me tomam? Olha, que esse nome pareceu demasiado certo. Sim, bateu certo. O que é certo é que, dizem Bob e Lizzie, nunca aquelas bonecas foram usadas para o fim com que normalmente e por definição então, são usadas. Passeiam. Nunca houve nada sexual com aquelas bonecas. Eles garantem que simplesmente colecionam-nas, vestem-nas e levam-nas a passear. O artigo não detalha em que consistem estes passeios, se são a pé ou se ele mete as bonecas no assento do passageiro do carro e vai dar uma volta com elas. E queria terminar só com a coleção de Deborah Hanson Conant. Esta senhora é fundadora de um museu que existe desde os anos 80, o Museu da, preparem-se, Comida Queimada. Vamos supor que vocês deixam queimar um bolo. A ideia é: não deitem fora. Mandem o bolo para a Débora. Ela quer colecionar e expor toda a comida queimada que conseguir. Eu não sei que tratamento é que ela faz à comida para não apodrecer, se lhe enverniza aquilo tudo. Mas o que é certo é que ela começa a ter um império da comida queimada e, diz o artigo deste blog, ela aceita que pessoas abram em diversos países o seu próprio museu de comida queimada em regime de franchise. Tem sempre de passar por ela. Mas nada-se uma figura mais interessante e vencedor, não é? Então vocês não iam com a família toda um domingo à tarde ver comida queimada? Então não. Parece que vos estou a ver. Sim, senhora, realmente este peru ficou todo queimado. Olha, esta torrada também. Olha para este bolo, realmente muito queimado. Bom, com isto já são 6 da tarde. Vamos embora que os miúdos ainda têm de tomar banho e é preciso fazer o jantar. Que é isto?
Marco, portanto, o casal leva as bonecas insufláveis a passear. Leva. Mas leva-as sempre a sítios maravilhosos, porque elas têm sempre um ar de espanto. Pois tem. Que lindo! Sempre ali, não é? Com aquele ar de espanto. Vocês vão conhecer o centro de Sintra. Olha o Palácio da Pena. 4 minutos depois das 9. O mundo é lindo. Olha-me só, pá. Título deste episódio: A humanidade tenta superar-se desafiando a natureza. Título pomposo que no fundo significa: a humanidade é um bocadinho estúpida. O homem que mordeu o cão. Mas sabes, tendo em conta o conteúdo da tua rubrica, sim, é isso mesmo que nós queremos. É isso, é. É uma humanidade. Histórias de pessoas estúpidas. Na plenitude da sua estupidez. Agarrem-se bem. Bom, eu estou ligado a causas de defesa dos direitos dos animais e por causa disso, de vez em quando, há pessoas que nas redes sociais e isso tentam atirar-me à cara que a coisa certa é uma pessoa ter os seres humanos como prioridade e deixar os animais para trás. E eu gosto sempre quando estou a falar de um animal que precisa de ser adotado por alguém e alguém aparece no Facebook a dizer: animais, então e os seres humanos sem abrigo? E eu geralmente pergunto a essas pessoas: pá, boa, então quantos sem abrigo é que têm em casa? E geralmente as pessoas não respondem mais. Bem perguntado. Não respondem mais. E não percebo porquê, porque entraram tão animadas na conversa. Mas pronto, depois eu tenho que dizer o normal, não é? Que é possível ajudar animais irracionais e animais racionais sem pensar em prioridades ou superioridades de uma espécie sobre a outra. Mas pronto, vamos por um momento pensar que os humanos são superiores e que os animais são inferiores enquanto analisamos esta notícia fascinante que vem do Vietnã. Um autocarro fazia uma viagem longa pelas autoestradas do Vietnã. Quando, a dada altura, o condutor decidiu parar. Parece que vários passageiros estavam com tremenda vontade de urinar e o condutor fez-lhes a vontade e parou. Parou não numa área de serviço, mas sim em pleno campo. E então vários representantes da espécie superior do planeta saíram então do autocarro para levar a cabo urina. E há um que diz: pessoal, está ali uma colmeia. E ele podia ter ficado por aqui, porque ver uma colmeia é interessante por si só. E a não ser que seja apicultor, não há mal nenhum se a pessoa se retiver apenas no ato de ver a colmeia. Sabes uma coisa? E de não interagir com a colmeia. Tendo em conta o título do episódio, eu acho que já estou a ver para onde é que isto vai. Mas continua. Bom, este indivíduo não se ficou por aqui. Ele disse aos outros: pessoal, está ali uma colmeia, vamos urinar para cima dela só pelo gozo. E por bizarro que pareça, vários outros passageiros acharam a ideia espetacular. De maneiras que estes representantes da espécie superior do planeta Terra apontaram em uníssono os seus jatos na direção do lugar onde representantes de uma espécie inferior do planeta Terra estavam na sua vidinha a fazer o seu trabalho, a produzir mel, etc. Ok, então até agora aquilo que eu pensava que ia acontecer, aconteceu. Preciso explicar o que é que veio a seguir. Deixa-me ver. Os animais que estavam no interior da colmeia não apreciaram, certo? Não. E eu sei que é suposto, enquanto ser humano, eu sentir uma tremenda compaixão por outros seres humanos. Mas eu acho maravilhoso que, basicamente, um valente esquadrão de abelhas da colmeia tenha saído em massa e tenha atacado sem dó nem piedade os corpos desta chusma de idiotas. Nomeadamente, algumas partes dos corpos desta chusma de idiotas onde as picadas doem mais. E é lindo. É lindo. E seria poético se não fosse normal. Quando de alguma forma se importuna abelhas numa colmeia, digamos que há uma valente porcentagem de hipóteses delas se chatearem valentemente e de atacarem. É o chamado, estavas a pedi-las, não é? É isso. E não é, isso não é sagaz da parte de uma pessoa importunar abelhas numa colmeia estando todo vestido. Ainda menos sagaz é quando se tem de fora uma parte particularmente sensível do corpo. Mas enfim, a natureza fez justiça. E penso que ainda hoje, isto aconteceu há uns dias, mas ainda hoje estes idiotas estão a gemer de dor. Alguns tiveram febre, mas pronto, eu vou refletir mesmo assim sobre as virtudes dos humanos versus a inutilidade dos animais e depois eu digo então qualquer coisa. Bom, é que há tempos, na primeira série da Mixórdia de Temáticas, o Ricardo fez um texto sobre droga, não sei se lembram disso, mas sobre os malefícios do consumo da droga, só que centrando-se num malefício em particular, que é o facto de não ser grande ideia, de facto, consumir um produto que muitas vezes é transportado dentro de rabos humanos. E é uma história recorrente. O rabo é um dos lugares favoritos para algumas pessoas ligadas ao tráfico de droga meterem embalagens com droga, de modo a poderem, por exemplo, transportar a droga em viagens de avião sem ninguém dar por isso. Ninguém, tirando as pessoas mais
mais atentas ao desconforto humano. E alguns sniffer dogs. Sim, também. Mas pronto, há muito pacote de droga a ser traficado dentro de rabos e isso é de facto um nojo. Ora bem, no país de Gales, numa zona chamada Llanelli, Llanelli é um nome muito estranho. Llanelli. É um filme francês? Sim. O fabuloso destino da Llanelli. Pois. A polícia. Obrigado, Nuno. Não, é que essa foi muito seca. Foi. Se eu pudesse voltar atrás. A polícia. Já não podes. A polícia decidiu parar um carro que parecia suspeito e lá dentro iam várias pessoas e uma delas era um homem que estava a comportar-se de maneira suspeita e quando ele saiu do carro, a polícia não precisou de procurar com afinco, porque ele tinha uma embalagem de plástico semi-metida no ânus. Uma embalagem de plástico. Malta, eu acho que este tipo tentou transportar droga no rabo usando um Tupperware. Era o que eu ia perguntar. É que embalagem de plástico é muito linguagem de Tupperware. E foi ambicioso da parte dele. Eu acho que ter tentado arrumar aquilo dentro dele. Uma parte entrou, a outra ia de fora. Este é o pior traficante de droga metido em rabo da história da humanidade. Olha, desculpe, tem uma tampa a sair do rabo. Exato. O senhor tem um Tupperware a sair. Ganha pontos, no entanto, por acreditar na capacidade de arrumação que só os Tupperwares proporcionam. Nota-se que eu assistia a reuniões de Tupperware quando era garoto. Nota-se. Era em casa da minha avó. Mas pronto, não tentem fazer isto em casa. Não ponham embalagens de plástico no rabo. É isso. Guardem antes os restos na comida. Antes das 10 há mais. O homem que mordeu o cão na Comercial é uma oferta Homes Place. 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde. Faça um check-up gratuito. Mordeu o cão. Bom, título deste episódio: Ei, onde você tem isso? O que vale é que há hambúrgueres, mas não era preciso tocarem à campainha às 2 da manhã para isso. Quero ouvir tudo. Queres uma história fofa nestes momentos em que toda a gente parece estar irritada com toda a gente? Eu tenho aqui uma história fofa. E esta é sobre desejos de grávida, que é uma coisa que eu tenho frequentemente, sendo homem e, portanto, não estando grávido. Mas tenho desejos de grávida. Devo dizer que há dias em que me passam pela cabeça coisas do género: Ei, o que me apetecia agora era toddy de morango. O toddy de morango era um pó que se punha no leite nos anos 70 e 80. Eu ainda apanhei Havia isso. também toddy de chocolate. Toddy de chocolate eu adorava. Mas o toddy de morango era mais exótico porque era um pó cor-de-rosa e aquilo era deliciosamente artificial. Pois, infelizmente. Eu posso ter desejos de grávida de toddy de morango que nunca conseguirei satisfazê-los, porque esse produto saiu do mercado há seguramente uns 40 anos e nunca mais voltou. Dito isto, vamos falar dos desejos de realmente uma grávida, uma senhora brasileira chamada Bianca Piccini. Que é um nome incrível. É um nome incrível. Ela está grávida de 8 meses e estava a ver um Instagram de um restaurante de hambúrgueres que ela adora, e ao ver a fotografia do seu hambúrguer favorito ela ficou doida, ficou a morrer de desejo de cravar seus ávidos dentes naquela carne. Qual o problema? O restaurante de hambúrgueres fica em Goiânia, que é o sítio onde a Bianca vivia até há pouco tempo. Ela agora vive num sítio chamado Barra do Garças e a distância entre os dois sítios é 400 km, ok? Isso não ficava muito a jeito. E então a Bianca desabafou com uma amiga o seu sofrimento. Porque queria aquele hambúrguer específico daquele sítio, mas tanto. Era impossível. Grávida. Sim, mas era 400 km. Pois bem, na manhã seguinte estava a tocar a campainha da senhora uma equipa de 4 pessoas do restaurante. Fizeram 400 km com uma vasta gama de kits de confecção de hambúrgueres, a carne, os temperos, a receita, tudo, para que ela possa fazer todos os hambúrgueres que lhe Ela começou a chorar, de certeza. Ainda por cima grávida. Sim, foi basicamente isso. A amiga da Bianca primeiro ligou para o restaurante. Ela considerou contratar uma empresa de transportes para fazer a vontade à sua amiga Bianca, mas ao ligar para o restaurante acabaram por ser as próprias pessoas do restaurante a dizer: não, deixe estar, nós próprios vamos lá. E eu agora dou por mim emocionado com estas histórias, porque o mundo está muito azedo e as pessoas estão tão agressivas que quando alguém faz coisas boas é uma extravagância, não é? Quase uma pessoa fica desconfiada de infelizmente é assim. O que é isto? E a propósito disto, continua a haver malta azedeira ao meu Instagram e já nem é preciso o post ser polémico. Eu acho que se eu puser imagens de uma
uma relva e uma flor. Tenta pôr uma relva e uma flor, mas alguém vai ficar irado com isso. Mas o problema é deles, não é? Claro. Eu estou na boa. E tu estou na estás de boa. férias. E agora, a história inspiradora de um homem que vê o copo meio cheio. Ok, certo, isto não começa bem. Começa com um senhor inglês a ter há 4 anos uma infecção no sangue, que entretanto já foi tratada e curada, mas essa infecção levou-o a perder o peniche. E é péssimo quando isso acontece. As boas notícias, arranjaram-lhe um novo. Perder o quê? O pénis. E eu não percebi. Eu primeiro pensei que fosse estupefação tua, mas não percebeste exatamente qual é que era a parte do corpo. Exato. Está tudo a rir aqui no As boas estúdio. notícias, Diz. arranjaram-lhe um novo, ok? Arranjaram-lhe um novo. Fixe. As más notícias ainda não o conseguiram colocar no sítio. As boas notícias, apesar de tudo, o pénis está colocado no corpo do senhor. As más notícias, puseram num sítio tramado, sobretudo no verão, em que a pessoa tem de andar de manga curta. Sim, este senhor, Malcolm McDonald, tem neste momento, temporariamente, o pénis no braço esquerdo. Ok? Eu vi fotografias. São as primeiras fotografias que eu vi em que uma pessoa tem aquele efeito quadriculado, sabes, para censurar. Sim, na zona sim. do braço. Mesmo estranho. E é estranho, mas suponho que seja menos estranho do que ter o pénis no braço. Ainda assim, as declarações deste homem à imprensa são notáveis. Ele diz: é claro que isto é uma loucura ter o pénis no braço, nem eu consigo habituar-me a isto, mas se pensarmos bem nisto, na verdade é extraordinário. É extraordinário que eles consigam hoje em dia implantar-me um pénis no braço, porque é coisa de ficção científica. Pois é. Mas, diz ele, é o primeiro passo nas minhas chances de voltar a ter uma vida normal e poder ir à casa das outras pessoas e poder voltar a ter uma vida íntima com alguém. Porque ele está otimista. Eu acho incrível na que. minha cabeça. Não Também é eu, melhor. quem não? Quem não? Mas eu acho incrível que seja esta a disposição dele. No entanto, eu adorava saber mais sobre isto. Porquê colocar o pénis temporariamente no braço? Não era melhor, se calhar, nas costas, num sítio mais discreto? Sei lá. Ou Sei então lá. por baixo Pode do haver uma braço. explicação. Não sei onde é que, em que parte do braço é que está, por baixo na axila, não Epá, sei. isso é péssimo. Debaixo do braço. Escondido. Debaixo do braço está entalado. Não. Andava assim com o braço meio aberto. De certeza que há uma explicação científica para eles terem posto temporariamente no braço. claro. Mas ainda assim, antes no braço do que na testa. Não ok? deixa de ser estranho. E daí não sei. Na testa talvez ele conseguisse ainda fazer algum dinheiro a fazer presenças. Pronto, agora estou a em imaginar um discotecas ou homem com a coisa assim. na testa. Ai meu Deus, só imagens. É Vá. isso. Não sei. Eu confesso que nunca li sobre colocações de pénis em zonas do corpo. Quer dizer, li até bastante sobre isso, só que não neste sentido. Sim, Estás a claro. perceber? No outro sentido, felizmente, há bastante literatura. E até alguns filmes. Sim. Bom, há Explicam que dizer tudo que muito a bem. operação do senhor vai custar 50 mil libras, mas parece que o Serviço Nacional de Saúde inglês vai comparticipar. Agora, o que é incrível é que ele está há 4 anos à espera desta operação. Portanto, ele está há 4 anos com o pénis no braço. 4 anos? Incrível. Está há 4 anos. Oh meu Deus. Está há 4 anos à espera, mas não perdeu o entusiasmo, a esperança e a alegria de viver. Ok. Parabéns a este senhor. Bom, e agora, algo arrepiante para terminar, vindo da Austrália, eram 2 da manhã, quando a campainha da porta da casa de um senhor lá na Austrália toca e o homem acorda assustado. 2 da manhã não é hora Quem era? para tocar a campainha de ninguém. Ele vai à porta e espreita por aquele óculo e não vê ninguém e vai deitar-se. E no dia seguinte ele decidiu ir às imagens da câmara de segurança e agora partilhou o vídeo com o mundo. E, meu Deus, é assustador. É assustador, Vera, é assustador. Porque primeiro vê-se uma espécie de uma perna longa entrando na imagem vinda de cima. Jesus. E depois surgem outras pernas e por fim percebe-se quem tocou a campainha acidentalmente às 2 da manhã. Uma filha da mãe de uma aranha gigantesca. Na Austrália há aranhas tão grandes que têm força para tocar a campainha das portas. Eu vi o vídeo para que tu não tenhas que ver, ok? Sim, obrigada por isso. Vi o vídeo, fui à frente e vi o vídeo. A aranha lembra-me é tão grande e é tão detalhada que me lembra um facehugger dos filmes da saga Alien. Sabes, quando eles se colam na cara das pessoas que horror, para que inseminar as pessoas Ainda bem que e depois viste por fazer mim. os aliens nascer dentro delas. Parece um desses. O Paulo parece um está-se desses. aqui a rir. E está ali
a caminhar em cima da câmara de segurança. Ai, que horror. Incrível. Que horror, que horror. Mas lá há aranhas do tamanho de cães. Eu acho que há aranhas que podes cavalgar na Austrália. Gordas e peludas. E é isso. Mordeu o cão. Bom dia, Nuno Marco. Queria desejar-lhe muitos parabéns, com muita saúde e muitos anos de vida. Gostaria também de lhe dizer que sou uma grande admiradora sua pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos seus 44 anos, por toda a sua inteligência, sentido de humor, a maneira como se expressa e, portanto, desejo-lhe o melhor e pelo menos por mais 44 anos. Um grande beijinho para si, em especial, e para toda a equipa da Comercial. Bom dia. Obrigado, muito obrigado. Dora Lourenço, ouvinte e fã do Nuno Marco do Cacém. E já que falamos em Nuno Marco, às 6:10 está na hora da segunda edição do Homem... Diz? Eu no meio disto só tenho para aí uma notícia nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. O homem que mordeu o cão. Hoje a gente perdoa tudo. E esta notícia eu acho que é bonita para este dia em que eu estou. Eu para já estou arrebatado. Estou arrebatado pelo afeto dos nossos ouvintes. Eu não estou a conseguir dar vazão às respostas, porque são muitas. Eu estou a agradecer genericamente a todas as pessoas. Já não sei em quantos comentários é que vai Digo já. A mensagem as mensagens no site da Comercial. O post deu os parabéns ao Marco no Facebook da Rádio Comercial. Neste preciso momento tem 3.221 comentários, meu amigo. Muito obrigado. Vou agradecer a todos. Vou ter que agradecer assim genericamente, porque senão vou ter que estar a dizer obrigado. Mas considerem-se agradecidos por tudo isto que está a acontecer e por todas as coisas que têm estado a ser ditas. E pronto, é bonito. E tenho por isso uma história bonita também. Muitas vezes nós temos histórias ou batalhocas ou violentas, mas desta vez é uma história só bonita. Isto aconteceu com um empregado de mesa de um café no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ele atendeu um cliente. O cliente comeu num restaurante e pagou uma conta no valor de $20. E a gorjeta na América, se não me engano, costuma ser para aí 15%, não é? Depende, mas sim, está à volta dos 15%. Anda à volta dos 15%. Ora bem, este homem deixou ao empregado uma gorjeta de 5.000%. Ou seja, quando o empregado foi tirar as coisas da mesa depois do cliente ter saído, tinha à espera dele uma gorjeta de €1.000 para uma conta de 20. E tinha uma carta também. E a carta dizia: obrigado pelo seu amável atendimento. Está a fazer um excelente trabalho como empregado de mesa. Não sei quais são os seus desejos e os seus sonhos na vida, mas espero que isto ajude. A minha esperança é que as pessoas sejam mais bondosas umas com as outras. O mundo anda negativo e violento e por isso eu decidi fazer gestos aleatórios de bondade para mostrar às pessoas que há outra maneira de fazer as coisas. Isso é bonito. Que a paz esteja consigo, irmão. Foi a mensagem que o rapaz, o empregado de mesa, encontrou na mesa, juntamente com €1.000. €1.000. Muito bom. A notícia já não esclarece se era um molho de notas em cima da mesa ou se era um cheque. Mas eu acho que é muito perigoso deixar €1.000 em cima de uma mesa. Assim. Deixa-me cá. Mas se deixasse em cima da minha mesa, eu dizia: muito obrigado. Agora, se nós fôssemos uns cínicos do pior, o desfecho disto era o homem reparar que eram notas falsas. Não. Mas não. Não é assim que a história Não somos acaba. assim. Não é assim que a história acaba. De facto, este homem deu na verdade, $1.000. Em euros é ligeiramente menos. Acho que agora está mais ou menos ela por ela. Mais ou menos ela por ela. E é uma história bonita para um dia que está a ser muito bonito. Este homem está a receber mensagens basicamente de todo o lado: Facebook, Periscope, também através do Twitter e através do telefone pessoal. E na primeira edição passámos uma música que eu não conhecia, o Nuno Marco. Eu saí aqui mais rico hoje com a canção Ano 2001. Ano 2001 de Marco Paulo. Música de intervenção de Marco Paulo. E eu perguntei ao Nuno: Nuno, daqui a uma hora que música é que queres? E o Nuno disse: então Vasco, se eu posso já agora pedir uma canção de Marco Paulo, e tendo em conta que o Nuno Marco faz anos, por que não isto? O post Hoje é dia da Joana tem 5.200 partilhas. Queres falar sobre isso?
Nuno, há que respeitar a importância das coisas. A verdade é que há mais Joanas no mundo do que Nunes Marcos, não é? Não, mas eu hoje, apesar do dia de ser a minha rubrica, não é? Eu hoje ouvi-me, eu quero que todo o miminho vá para Nuno Marco. Portanto, é partilhar mais o post de Nuno Marco, por favor. Opa! Olha, muito obrigado. Isto é uma prova de amor da Wanda Miranda. Esta é uma grande prova de amor da Wanda. Wanda, olha, continuação de boas férias. Obrigada. Por onde é que você anda nestes dias? Como? Por onde é que você anda nestes dias? Não, ainda estou cá por Portugal. Só amanhã é que parto em direção a outro destino. Então porquê não estás a fazer programa se estás cá em Portugal? Pois era. Porque tenho malas para fazer e essas coisas, então. As malas para fazer durante 2 dias de 24 horas? Mas que é isso? Não, as mulheres metem muita coisa. Mas lá está. Não, e tenho acordado às 10 da manhã. Para vocês nem imaginam. Quer dizer, imaginam quando... O telema foi abaixo. Pá, que coisa tão cruel de se fazer. Que engraçado. De repente ela disse que acorda às 10 da manhã e a chamada caiu. É que não se entende. Wanda, estás aí? Peço imensa desculpa, Wanda. Foi a chamada. Há imensos problemas aqui nos TLPs. Sim. 10 da manhã. Já ouvi dizer que é espetacular acordar às 10 da manhã. Ouvi dizer isso, mas... Não é? Ai, é tão bom, a sério, é tão bom. Até agora uma voz diferente, veja lá, que eu nem me reconhecia. Pois não? Olhem, mas pronto, tenho mais malas para fazer. Já dei beijinhos, já dei abraços. Tenho saudades vossas, mas só volto daqui a 2 semanas, está bem? Está bem, boas férias. Olha, beijinhos, boas férias. Obrigado. Adeus. Cuidado com o aeroporto de Roma. Olha, aproveito o genérico para agradecer os bolos. Nós ainda não anunciamos o bolo do Darth Vader de Lego. Podem ver fotografias no meu Facebook. É da Have Some Sugar. Have some sugar on me. Obrigado. E também agradeço aos meus amigos da Choco e Mousse, a Érica, que já nos tem oferecido bolos magníficos. O bolo da Érica, tu abres a tampa e há uma espécie de uma nuvem de chocolate que te entra pelas narinas adentro. Nada contra. Eu também não. Se é uma nuvem... Cheirar não engorda. Não, se é para se me entrar qualquer coisa aqui no nariz, que seja uma nuvem de chocolate. Uma nuvem de chocolate. 10 horas, 3 minutos.